Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quê? E nesse episódio a gente vai conversar com duas mulheres incríveis sobre como a tecnologia pode automatizar uma empresa contábil. Estou muito feliz de estar recebendo elas já estão aqui na minha frente, né? Duas pessoas incríveis. Mas antes de tudo, eu quero agradecer aos patrocinadores aqui do nosso episódio que apoiam esse movimento, né, de disseminação de conteúdo. Então, eu quero agradecer a Omie, a Klaus e a Fortes Tecnologia por estarem sempre tão juntas da gente. A gente pode contar com essas empresas para levar não só soluções tecnológicas, o que elas já entregam muito bem, mas também fomentam muito, né, a disseminação de conhecimento, e isso é muito importante, né? Esse movimento é isso que faz os negócios acontecerem e gera prosperidade no ambiente de negócios, né? Então, que bom que a gente tem essas empresas apoiando a gente. Quero agradecer também as empresas que apoiam, que é a FAZ Educação e Gestão de Negócios, minha empresa, que gerencia minha carreira como palestrante, gerencia aqui todo o Papo de Quê. E também a Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa de contabilidade, né, que eu tenho muita honra e muito orgulho de ter, né? Então, quero agradecer essas empresas e também a vocês que estão nos assistindo, né? Então, enfim, vamos conversar com essas duas mulheres incríveis hoje. Muito bacana, né? E aí, vamos bater aquele papo? E aí, meninas, tudo certo? Agora é a vez de vocês. Me contem aí, podem se apresentar pro pessoal. Quem começa das duas? Porque eu sei que mulher fala muito. Não, mas homem também, viu? Porque eu falo demais, viu? Não me deixem falar, senão vira um monólogo aqui. Quem começa? Passa as honras. Olha, Mônica. Olá, pessoal. Fala um pouquinho da sua história, Mônica, pra gente, né? Nossa, a história é grande. Dá pra gente fazer um episódio de 3 horas? Não tem problema não, a gente reparte aí. Bom, meu nome é Mônica Porto. Eu sou contadora, tenho um escritório de contabilidade no Espírito Santo. Sou professora também, hoje eu dou aula de pós-graduação, dou palestras também, dou cursos. Eu comecei a minha carreira em contabilidade, mas na verdade eu não queria fazer contabilidade. Eu fui influenciada pelo meu pai. Ele que foi na faculdade, fez minha matrícula, fez tudo e falou, você vai fazer faculdade. Porque meu pai tinha um escritório na época e ele tinha aquele negócio, vai ficar pra quem, né? Vou morrer, vai ficar tudo aí. Tinha essa expressão, vai ficar tudo aí. E eu nunca quis assumir o escritório, nunca quis trabalhar com contabilidade, mas eu acabei fazendo a faculdade. E fui trabalhar numa grande empresa, que era uma empresa de importação, empresa de logística, e trabalhei 10 anos nessa empresa. E um belo dia eu sofri um preconceito nessa empresa. Foi quando eles estavam inaugurando um centro de distribuição logística, e eu me candidatei para ser gerente do centro logístico. E eles falaram que não queriam porque eu era mulher. E aí aquilo, me doeu, assim, sabe? Porque eu sou ariana, né? E aí você não pode falar para um ariano que ele não pode fazer alguma coisa, né? Aí eu pedi demissão da empresa. Eu falei, olha, se eu não sirvo para lá, eu também não sirvo para cá. E quando eu vi o currículo da pessoa que eles contrataram, o currículo era muito inferior ao meu currículo, assim, sabe? E eu falei assim, não acredito que eu tô sofrendo esse preconceito só porque eu sou mulher. Quem disse que eu não posso ir lá e comandar, veja, né? comandar um monte de gente, assim como eu comando aqui. E aí eu acabei pedindo demissão de lá. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui para estudar. Aí, Chique. Morei numa cidadezinha que chama Coral Gables, que é tipo... Sei onde fica. Você conhece? Tem amigos que moram lá. Amigos que moram lá, é uma cidade maravilhosa. E aí estudei lá numa escola lá. E foi como desculpa de estudar. Na época eu já fazia o mestrado. E aí quando eu voltei, uma amiga me convidou para dar aula. E falou, Mônica, eu preciso que você me ajude a dar aula numa escola. Porque a gente fazia mestrado juntos. E ela falou assim,
era uma matéria de matemática e estatística, e ela falou bem assim, é uma escola do estado, uma escola estadual, e se eu sair, pedir para sair, as crianças, não era criança, né, os jovens vão ficar com aula vaga, aí ela, você não topa, e é um mesinho, 2, só porque ela tinha passado num concurso. E ela não queria assumir o concurso por medo e aquela insegurança, e não queria deixar os alunos na mão, era tipo outubro, novembro. E aí eu fui para dar aula no lugar dela. E aí, tipo, eu tava super receosa, com muito medo, sabe? Com muito medo. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei em estado de flow. Sabe que Sim. E eu fiquei assim, acabou a aula e os alunos bem assim, professora, já bateu a sineta, a gente tem que ir embora, tipo, dá pra você parar de falar? E eu não queria, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu cheguei em casa e falei com o Rafael, falei, vida, eu quero fazer isso da minha vida. E, tipo, eu nunca quis ser professora na vida, né? Eu fazia o mestrado por realização profissional. Não fazia mestrado para dar aula, né? Porque tem gente que faz mestrado para dar aula. Eu fazia por realização profissional. Sim. E aí eu falei assim, poxa, eu vou buscar isso e vou começar a dar aula. E aí eu fui dar aula numa faculdade de Ciências Contábeis, que é só de Ciências Contábeis, lá em Serra. E aí depois que eu comecei a dar aula, e aí meu pai foi e começou a vir, né? Minha filha... Sim. Olha, e aí a o empresa escritório, o escritório e tal. E eu falei com ele, falei, não, pai, olha, a gente não vai dar certo juntos. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu te passo uma carteira de clientes e assim, você inicia e dá um start, a gente abre uma empresa para você. E aí eu comecei, assim... lógico, com essa ajuda do meu pai, que foi imprescindível, porque ele me deu os clientes para começar e todo o suporte, todo o apoio, assim, para eu começar o negócio, assim, e ele ficou por detrás, assim, porque papai já estava praticamente aposentado, assim, né? Sim. E ficou por detrás do negócio e eu tive muita ajuda da Andréia, né, que é minha sócia hoje, né, ela me ajudou muito, porque ela já conhecia o negócio, já sabia muita coisa que fazer, e eu não tinha experiência nenhuma, tinha zero conhecimento. Eu trabalhava numa grande empresa, que era Lucro Real, eu sabia conferir os impostos, eu conferia todos os impostos. Antes, quando a contabilidade mandava as guias, eu já sabia quando vinha errado. Eu falava, olha, faz de novo porque está errado. Eu sabia fazer, mas eu não sabia fazer aquela operação assim, de gerar um arquivo SPED, entrar e fazer as coisas. Então, interessante você falar sobre isso aí. Eu comecei... e aí, nessa época, não tinha isso... Muitos anos atrás, 10 anos atrás, não tinha... os cursos que tem hoje essa facilidade. Então, a gente tinha que pegar a legislação, estudar e se virar. Hoje, a gente tem uma fonte inesgotável. Inesgotável de cursos. Hoje gratuitos também, né? Hoje a gente tem que filtrar, na verdade. Hoje é muito... Exatamente. Né? Hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época era muito mais difícil. Você começar e fazer as coisas e saber. E quando pintava um cliente novo com uma coisa diferente, a gente ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que precisa fazer? Quais são as obrigações? E aí, esse começo foi muito difícil, mas depois as coisas começaram a fluir. E aí se transformou nessa super empresária contábil, né? Dona do maior escritório de contabilidade do Espírito Santo. Profetiza, amigo, amém. Amém. Mas e você, Débora? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Parece que o cenário é parecido com o de Mônica. Parecido com as roupas, né? Porque pra quem não sabe, ontem à noite a gente saiu pra jantar, as duas estavam com a mesma cor de roupa sem combinar. E hoje elas entraram no carro, as duas de verde, e eu já tava com a mala no meu carro e a minha camisa era verde também. Eu não vou falar nada, deixa quando chegar lá que eu colocar, elas vão ver que a gente também... Todos conectados. Conexão. Conexão total do universo. Mas conta aí pra gente. Mas super parecido, assim, eu tive a inspiração do meu pai também, meu pai contador, e os planos também não eram bem contabilidade. Contabilidade foi paixão à segunda vista, não foi a primeira. Não foi amor à primeira vista, não. E meu pai, ele sempre estimulou, fiz contábeis, mas o script era um pouquinho diferente. A ideia era eu ter experiências fora, estudar fora, tudo. Mas quando eu entrei na faculdade, aí meu pai teve um probleminha de saúde, uma depressão, por alguns problemas internos. Aí eu tive que assumir logo de início, assim, meio que... A gente diz lá no interior, colocou no carbureto para amadurecer mais rápido. Me jogou lá. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente hoje está com 18 anos à frente dessa nova geração. Tem uma unidade em Recife, que é onde eu toco a minha empresa contábil, e as outras unidades que ficam no interior, em Surubim, 125 quilômetros, mais ou menos, de Recife, que é onde a gente continua tocando a operação. Então, hoje duas mulheres de sucesso, né? Oh. Inspiradoras demais. Contabilidade, assim, realmente é amor pela contabilidade, e a educação veio, assim, também como Mônica, como paixão.
Então, é impressionante, como sala de aula, para mim, assim, eu não entendo como um trabalho adicional, como uma coisa a mais. É uma forma de recarregar energia, de você estar conectado com outros problemas, com outras dores, com outras pessoas. Então, eu vivo esses dois amores, assim, entre a contabilidade e a empresa contábil, e essa paixão realmente pela educação também, que aí CRC veio junto, estou lá na VP de desenvolvimento profissional. Então, me realizo muito dessas duas frentes, né? São as duas paixões. Inspiradoras, que coisa boa. Também não viu? são as cores só, estamos conectados em tudo. É verdade. Sabe que eu já falei isso em outros episódios e também em algumas palestras, mas o meu pai não me incentivou para ser contador. O meu pai foi contra. Meu pai, a gente brigou por conta disso, né? Eu fazia análise de sistemas antes. E meu pai foi totalmente contra quando eu disse que ia desistir da minha faculdade de análise de sistemas para fazer ciências contábeis. Não quis pagar minha faculdade no início, foi assim um super problema. Mas eu sempre fui muito obstinado, assim, eu sempre quando, na verdade, assim, naquele momento, até ali, na verdade, eu não sabia o que eu queria seguir profissionalmente. Nunca me apaixonei por nenhuma profissão, então eu fui sendo levado, inclusive a análise de sistemas foi isso, fui sendo levado ali por uma indicação, meu pai disse, faz análise de sistemas, eu fiz, apesar de ter sido sempre um aluno muito aplicado. Mas quando eu entendi que eu queria ser empresário contábil, não foi nem contador, eu queria ser empresário contábil, aí não teve quem me parasse, assim, eu realmente briguei com meu pai, cheguei aí andando para o estágio que eu consegui para poder pagar minha faculdade, e não precisava disso, né, mas aí o meu pai entendeu que realmente aquilo fazia muito sentido para mim, e aí passou a pagar minha faculdade. Isso é legal também, né, uma coisa que depois eu visualizei, alguém falou aqui, no podcast, no episódio comigo, alguém olhou para mim e falou, olha, mas de repente ele tinha sofrido uma decepção, porque você sempre foi um aluno aplicado, sempre foi um bom filho, então ele sofreu uma decepção quando aquele filho dele chegou e disse, eu vou desistir de uma faculdade no 6º período, faltando 1 ano para terminar. E não teve acordo, né? Mas assim, veja, foi a melhor decisão da minha vida, assim, profissional, porque eu me realizo totalmente como empresário contábil, né? Não foi fácil começar uma empresa do zero, não, do zero, literalmente, né? Tinha acabado, inclusive, de casar também, então, assim, precisava sobreviver, mas deu certo, né? Deu e a certo. Bagagem serviu, né? A bagagem com certeza. serviu, Para falar de tecnologia hoje, vim com um ex-aluno de análise de sistema, tudo a ver, né? Exatamente, Tem muita história por aí, durante o episódio eu vou contando a vocês, mas o que é que eu queria entender de vocês, né? A gente sabe que colocar tecnologia não é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente sabe que na verdade, a gente já trabalha até com tecnologia na nossa empresa, né? A gente já trabalha há muito tempo com sistemas contábeis, né? Mas quando existe essa mudança aí da zona, tirar as pessoas da zona de conforto, envolver pessoas, e aí eu digo não só a nossa equipe, mas também o nosso cliente, então o nosso trabalho termina sendo maior, né? A gente sabe do resultado, a gente sabe o quanto isso vai aumentar a produtividade da nossa empresa, o quanto isso vai liberar tempo para o nosso operacional, vai fazer com que eles cresçam também até intelectualmente, porque eles passam a trabalhar com níveis mais complexos, né, de demandas, mas a gente sabe que a gente precisa vender essa ideia, que a gente precisa fazer com que eles entendam isso, né, que queiram sair dessa zona de conforto. E aí, eu queria entender de vocês também qual foi o momento que isso despertou em vocês, né? Qual foi o momento que deu aquela virada e disse, não, calma, eu preciso colocar o OMIE na minha empresa de contabilidade porque eu preciso fazer uma integração. Veja, departamento contábil, uma das maiores dores de todas as empresas de contabilidade, eu acho que desde o início, né? Que depende do cliente, depende de muitos fatores, aí tem muitas barreiras. Aí vem o OMIE, traz aí essa tecnologia, um sistema robusto, intuitivo, que chega ali e te oferece uma integração bem facilitada. Tá, isso é lindo, né? Mas assim, a gente nunca imaginou que isso podia acontecer. Qual foi o momento que vocês despertaram para dizer, eu quero isso, vamos colocar para frente aqui na empresa? Vocês lembram? Na verdade, eu tive um choque de realidade muito grande quando eu comecei a frequentar a empresa do meu pai, em 2003, 2004, porque os processos eram muito arcaicos naquela época. A gente estava começando a querer falar de algum SPED, um estadual e tal, era muito arcaico. E eu lembro que eu chegava no escritório e tinha aquelas calculadoras de fita, sabe? Para somar, assim, era a parte mais moderna do escritório, era ali, e a matricial, né? Com aquela orquestra que todos escutavam. E aí eu ia para a universidade e, poxa, até as calculadoras, tudo era mais moderno. Então, a gente, quando decidiu mudar
essa realidade de colocar sistema, Excel, vamos somar aqui no Excel, uma planilhinha, tirar. Era uma empresa de contabilidade que já tinha lá seus 30, 40 anos e que precisava se reinventar. Porque senão não ia dar conta dos SPEDs que estavam chegando. Sim. Pernambuco foi um dos pioneiros com o CEF, que era o Sistema de Escrituração Fiscal da época, que chegou em 2003. Então foi foi fundamental dizer, até aqui, massa, a gente conseguiu tocar, então o requisito era ter letra bonita para escrever os livros, né? Mas daqui para frente, ou a gente se reinventa, ou a gente não vai dar conta. Não tem essa possibilidade. Então, a primeira atitude minha foi, eu não conserto mais essas calculadoras de fita. Quem tem as suas que cuide, então, assim, o pessoal cobria com paninho pra não quebrar, eu digo, eu não vou nem, assim, tirar tudo, mas, tipo, eu não conserto mais. Vai ficar. E aí, as pessoas começaram a, tipo, vamos entender, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu acho que é muito mais uma transformação de mentalidade, nessa percepção de tipo, até aqui deu certo, porque a realidade era uma, mas daqui para frente a gente precisa se modernizar, precisa se atualizar, precisa ter outras ferramentas. E aí foi quando, no meu caso, chegou a Fortes, foi quando a gente implementou. Então, Fortes foi o primeiro software contábil que a gente implantou, tá até hoje. Fortes, eu digo que é um casamento. Eu digo que eu casei primeiro com a Fortes, depois que eu casei com o Marcelo. Foi. Fortes chegou primeiro. Eu adoro a Fortes, adoro o pessoal da Fortes. Parceiraços, assim. Parceiraços, realmente. Desde o início, assim, conheci na faculdade e trouxe. Então, eu acho que é muito disso, sabe, Fabiana? Aquele desapego e aquela transformação da mentalidade de que a gente precisa realmente mudar. Isso qualquer mudança em si. Sim. A gente está falando especificamente de tecnologia, mas qualquer que seja, as pessoas primeiro, elas precisam entender essa necessidade. Mas por que agora? Né? Olha para trás, não sempre deu certo? Sim. Sempre, mas pode ser melhor, né? Mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente, né? Eu, na verdade, eu sempre fui uma entusiasta da tecnologia, né? Sempre fui. E aí, quando eu comecei essa jornada, meu pai usava um software contábil e eu falei bem assim, eu não quero usar esse mesmo software, eu quero ter um outro software. E aí eu fui pesquisar vários softwares, chamei as pessoas, foram lá, entrevistei as pessoas, eu quero ver o que o seu tem, o que o seu faz, o que o seu não faz, o que é isso, o que é isso. E, tipo, entrevistei mesmo as pessoas, o pessoal foi lá e eu olhei e falei, eu quero ver, porque eu quero o melhor, eu queria o melhor, sabe? E aí, na época que eu coloquei esse sistema, 2 anos depois, eles já lançaram uma plataforma de disponibilização de documentos que na época ninguém usava, as pessoas mandavam tudo por e-mail. E aí eu falei bem assim, não, a gente vai usar essa plataforma, porque lá nessa plataforma eu consigo ver quem leu, quem não leu, a hora que leu, ele marca, né? E isso na época, 2013, 2014, ninguém usava. Ninguém usava. Eu tinha um cliente que ele me respondia... Naquela época eu não sabia nem que isso existia. Também não. Então, eu tinha um cliente que ele me mandava um e-mail falando bem assim, eu odeio esse sistema, me mande por e-mail. Aí eu falava, não, isso é um procedimento agora do escritório, para sua própria segurança, né? E hoje, esse mesmo cliente, ele fala bem assim, não está postado lá. Ele tipo assim, né? Comprou a ideia, comprou né? a ideia. Comprou a ideia, mudou o pensamento dele. E aí, se você falar que vai mandar alguma coisa por e-mail, não, manda lá pela plataforma, porque eu quero ver quem leu, não, sabe? Então, esse foi o primeiro ponto, assim, da questão da tecnologia. Uma outra questão também foi, eu acho que foi por volta de 2017, mais ou menos, a gente teve uma greve da PM lá no Espírito Santo, que foi uma greve, assim, que paralisou, assim, como se fosse a pandemia, né? Então, paralisou tudo, assim, todo mundo teve que fechar o comércio. E, assim, foi uma greve meio estranha, assim, né? Mas a gente sabia que a gente estava meio que desamparado e aí ninguém podia sair de casa. E aí eu me vi refém de ter um servidor no escritório. E aí, nessa época também, eu fui e falei bem assim, eu preciso ter um lugar que meu servidor fique, que todo mundo consegue acessar. Então, assim, eu fui muito precoce nas tecnologias, né? Fui muito precoce. Então, assim, tanto que quando começou a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, né? Já te contei essa história. Eu estava nos Estados Unidos, as meninas me ligaram e falaram, Mônica, decretou pandemia aqui, amanhã a gente não tem como trabalhar. Eu falei, tudo bem, vai todo mundo para casa. E foi assim... E já foi tranquilo, porque a gente já usava G-Click. Então, assim,
E ferramentas de tarefas também foi uma coisa que eu botei lá atrás também, em 2014. Só que... Super visionária, viu? Porque... eu já usava ferramentas de tarefas naquela época, só que essa ferramenta de tarefas que eu usava, eu tinha um problema com ela, que toda vez que você entrava no sistema, porque ela era atrelada ao meu sistema, toda vez que você entrava no sistema, ela entendia que você mexeu em alguma coisa e ela reabria as tarefas. Entendi. E aí foi por isso que a gente acabou optando para usar o G-Click, né? Que é o melhor. Que é o melhor. Concordo. A gente ama. Concordo. Inclusive, estamos de verde em homenagem ao G-Click. Brincadeira. E aí, eu vi o G-Click, eu falei, poxa, esse sistema... E na época também não pesquisei nenhum outro. Vi e falei, poxa, legal, vou colocar esse sistema. E aí já tem uns 4 anos já, eu acho que a gente usa o G-Click lá no escritório. E então, assim, eu sempre tô assim... Quando a gente tem essas feiras, quando tem seminários, Conescap, essas coisas, eu vou em todos os stands e falo assim, o que vocês têm? O que tem de novo? O que tem de novo? O que tem de novo? E aí eu sempre busco isso. E foi assim que eu fui parar na UMIE também, porque eu já estava tentando outros softwares desses de integração, RP de gestão, e assim, só quebrando a cara, sabe? Quebrando a cara. E aí um dia as meninas falaram, você já testou o da UMIE? Eu falei, não, mas... ele é igual a todos os outros meninos. Não, ele não é igual, não. É diferente. E aí, foi eu falei, não, então vamos testar. E começou a dar super certo. E hoje, assim, né, meu sonho é 100% dos meus clientes usando a minha. É um sonho. É um sonho. A gente porque, sabe assim, que, na realidade, isso... as meninas, até as pessoas, né? E é legal porque, assim, as meninas... uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e isso é uma dica maravilhosa para qualquer pessoa... que toda vez que você quiser colocar um novo sistema, investir numa nova tecnologia, antes de fechar, de assinar, é você mostrar para a equipe e falar bem assim, olha esse sistema, que foi o que eu fiz com a Klaus. Sim. Eu fiz isso com a Klaus. Eu sentei com as meninas, sentei com 2 do fiscal, falei bem assim, dá uma olhada aqui. Aí os meninos apresentaram, foi o Ângelo apresentou e tudo mais. E aí, gostaram? Nossa, legal. E aí, vocês acham que faz sentido? Não, poxa, faz muito mais do que a gente faz, do que a gente tem hoje. Então, vocês acham que vale a pena? Poxa, seria ótimo, vai facilitar muito a nossa vida. Então, assim, aí o que você faz? Você traz a equipe para perto e faz com que eles... entendam a importância daquilo. Não, e eles participam do processo decisório. Importante e aí, quando você vai implantar o sistema, você não tem a resistência da equipe. Sim, porque foram eles que participaram, escolheram, exatamente. entendeu? Não, agora, por exemplo, você falando desse processo decisório, é importantíssimo você falar sobre isso. A gente tem falado muito sobre o uso da tecnologia de fato na nossa empresa, né? E eu estava conversando tem um sistema lá que a gente não está muito satisfeito, e aí eu comecei a conversar já com uma pessoa que trabalha com ele, e ela começou a apontar diversas situações, né? E aí me lembrou a escolha, né? Tipo, o que eu vinha batendo na tecla lá na tática, que é em relação, por exemplo, a Klaus, ela chega com um guarda-chuva de soluções para a gente. Ela traz muitas soluções. Soluções de XML, soluções, enfim, de certidões. E aí vem o Aldiri. Chega o Aldiri agora. Não, o Aldiri é massa demais. Ele é incrível, de verdade. Assim, não sei se você conhece. Olha, ele é incrível, Débora. Ele te mandou um relatório de manhã relatório... com a situação fiscal de todas as... Lembra? Eu falei com vocês que eu tenho uma tarefa no G-Click de verificação. Ele faz isso todo dia sozinho. E assim, o dashboard dele é super intuitivo. Você não precisa configurar nada. Você vai... eu quero que esse ele puxa todas as procurações. Aqui. Você puxa ele, coloca em cima na sua tela, que é onde você quer que apareça. Ele puxa todas as situações fiscais de uma forma muito automatizada. Ele é muito atualizado nesse sentido, né? Porque tem sistemas que existe uma deadline ali de 15 dias para atualizar. Então, ele tem uma atualização muito mais rápida e eficiente. Então, assim, eu falo direto para o pessoal lá da Klaus. Gente, esse Aldiri aqui, tipo, é a grande... cerejinha do bolo. É a cereja do bolo. Porque a gente que é contador, né, a gente que é empresário contábil e sabe as dores da operação, a gente sabe que o cliente culpa a gente até quando ele não paga o imposto que a gente enviou. Que a gente não lembrou. Então, no momento em que a Klaus, exatamente, no momento que a Klaus chega e diz assim, estou te entregando um sistema que vai atualizar a situação fiscal dos seus clientes todos os dias, né, e você vai ter o insumo que você precisa para dizer, olha, cliente, você não pagou, mas eu estou te lembrando. Por quê? Porque no final das contas, no final do dia, o que a gente precisa ter na nossa empresa? Cliente, né? Então, por mais que ele reclame, a gente tem que entender a dor dele e tentar uma solução para ele que não impacte na nossa operação. Então, a Klaus chega com isso e, assim, eu sou apaixonado pelo Aldiri, de verdade. Assim, eu acho um sistema, porque eu gosto de sistemas que entreguem a solução, que sejam completos, mas que não
traga complexidade. O sistema ele tem que ser intuitivo, ele tem que chegar ali e facilitar para você. Facilitar a vida, que né? não crie muito protocolo. E o Aldir chega dessa forma aí. Então, eles também têm lá um sistema que é o Analytics. Não sei se você conhece lá do Klaus Fiscal, que ele te traz relatórios para você quer usar uma precificação, na verdade, fazer uma precificação para o seu cliente, quer fazer um estudo realmente para entender se ele está gastando com muito imposto de entrada. Então, o Analytics ele traz exatamente o quanto o seu cliente está gastando ali por imposto, se ele está comprando muito interestadual, o que você pode trazer, oferecer para ele, o perfil dele, né? O que você pode oferecer para ele de repente que aquele produto ele já comprou, por exemplo, em Pernambuco, e aí a entrada interestadual é muito mais em conta, sabe? Assim, vai sair muito melhor para ele. Então, ele traz um perfil analítico muito grande, muito bom, que é o que a gente precisa para entregar valor para o nosso cliente, né? Então, a tecnologia, eu acredito que vem nessa funcionalidade. Tem muitas empresas sérias que estão no mercado oferecendo realmente algo que dá um suporte muito bacana a gente, que tem um papo honesto com a gente, diz assim, olha, estou te ajudando, preciso que você também me ajude aqui, me traz também o seu feedback, né? Lá na Klaus eu tenho acesso, eu digo, gente, olha, preciso disso aqui, eu acho que isso faria sentido para os contadores, eles têm muita atenção, colocam lá no backlog deles e começam a trabalhar nisso, então estão abertos para ajudar os empresários contábeis a construir, né? E aí, o que é que eu também tenho dúvida, assim, porque é uma coisa que esse medo nunca me bateu, mas eu sei que bateu em muita gente. E aí eu queria que a Débora me falasse inicialmente esse medo, porque você já começou super aberta. Desbravando, né? né? A gente tem que deixar aqui registrado que a Mônica foi a desbravadora da tecnologia nas empresas de contabilidade do país. Pioneira, né? pioneira. Verdade. Mas assim, em algum momento, vocês sentiram medo que a tecnologia acabasse com o nosso negócio, né? Porque era isso que se pregava, né? se pregava ali, né? É uma coisa que você olhava, não, a gente que está do lado de dentro, a gente sabe do nível de complexidade e do que a gente entrega ao nosso cliente, mas existiu esse medo, né, de dizer assim, será que isso vai acontecer? O que eu vejo muito, sabe, Fabiano, não é nem tanto na alta gestão das empresas contábeis. Eu convivi muito com esse medo no time. De Sim. tipo, ó, tá buscando automatizar tanta coisa. E eu? O que eu vou fazer depois que automatizar tantas ações, tantas tarefas aqui integradas? Então, eu ainda convivo muito com medos nesse sentido, assim, do meu time achar que vai chegar um determinado momento em que a atividade operacional vai ser desnecessária. E o que a gente sempre tem pregado é que, tipo, o que a gente entrega para o cliente é um auxílio para o cliente na tomada de decisão. Então, quando a gente fala em automatizar processos e implementar tecnologia, é a gente deixar esse tempo para o cliente mais livre. Então, não é que, eu vou substituir você por um robô, pelo contrário, eu vou potencializar a tua capacidade de entrega de soluções para os clientes em virtude de eu estar automatizando os meus processos. Então, meio que tudo que a gente vê que está gastando muito tempo e é operação, a gente sempre fica, poxa, não é possível que eu vou inventar a roda. Deve ter alguma solução para isso. Então, Exato. Hoje lá no escritório, até a parte de RH, ela é automatizada. Então, assim, deu um feedback. A primeira coisa que eu pergunto, registrou lá no sistema, fez um treinamento, todo mundo tá lá, as frequências, tudo, porque tudo facilita. A ideia é que a gente tenha a um clique informações úteis, informações rápidas para você tomar decisão para o escritório e também proporcionar dados para o cliente tomar decisão. O resto é consultivo, né? Tá perto. Então, é o que gera valor para o cliente. É o que agrega, exato. Eu não sei se você falou agora numa coisa interessante assim em relação a essa questão da consultabilidade, né? Não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, a Tática, ela já nasceu consultiva. E ela nasceu consultiva, claro, a gente enxergou ali no início que existia muito valor na consultabilidade, mas na verdade aquilo eu vejo hoje, e eu gosto de bater muito uma real, sabe? Eu era muito estratégico. Não era isso. É uma questão de sobrevivência. O que é que eu preciso? Eu preciso estar do lado do meu cliente para ele não fugir de mim. Então a gente estava ali sendo super consultivo, o cliente ligava, podia ser a hora que fosse, eu saía. Se eu tivesse comendo, eu deixava de comer e ia atender o cliente. Porque era no início, eu não podia perder um cliente sequer. E aí a gente foi identificando que a gente era consultivo, né? E hoje a gente olha para trás e diz, nossa, já era isso há muito tempo. O nome ficou mais bonitinho, né? O motivo não foi exatamente eu enxergava valor estratégico nisso. Não era isso. Ali no início, pelo menos para mim, foi uma questão de sobrevivência, né? E aí, claro que eu fui identificando com o tempo que aquilo tinha muito valor. Mas é um perfil de cliente que suga muito as energias de uma empresa de contabilidade.
E eu falo por mim assim, né? E claro, eu entreguei, eu vendi esse serviço e tá tudo bem, ele tem direito de cobrar e de querer a minha presença e a minha opinião sobre as decisões dele. Mas suga o tempo, né? Isso é muito caro, né? A gente não consegue escalar uma contabilidade, um serviço que depende da gente, depende de uma consultabilidade ali densa, né? E aí a tecnologia chega para liberar tempo para isso, né? Mas como tem um limite nisso, né, Débora? Porque, veja, vocês duas, e uma característica também das duas incrível. Olha, eu convidei as duas pessoas certas aqui. Conectadas. Conectadíssimas, porque assim, vocês duas trabalham com empresas grandes, vocês trabalham com empresas de grande porte. E não é tipo, grande porte, fatura 1 milhão por mês. Não é isso, são empresas que faturam muitos e muitos milhões por mês. E aí, essas empresas elas precisam muito de uma visão estratégica, um nível de responsabilidade não só fiscal, mas também estratégico para essas empresas, para acompanhar, para entregar valor, para o C-level ali, né, a direção da empresa se sentir segura, porque essas empresas elas têm capacidade de ter também uma contabilidade interna, mas elas escolheram vocês, porque elas enxergaram valor no que vocês entregam. Então, concordam que isso suga as energias da gente, que a tecnologia ela libera isso, mas a gente acaba também, de qualquer forma, a gente acaba também entregando energia para uma outra situação que continua sugando nosso tempo e travando nosso tempo. Concordam? Total. Então, lá no escritório, o que eu fiz? Por que meu time não ficou com esse medo da tecnologia? Por que eles não têm medo dessa tecnologia? Porque eles sabem que cada vez que eles têm mais a tecnologia a favor deles, para eles trabalharem menos, essa parte de ser mais consultivo eu vou passando para eles, para o time, e vou tirando isso de mim, entendeu? Então, por exemplo, é igual a gente, antigamente, o pessoal, informações de folha de pagamento, passava por e-mail, mandava uma planilha. Hoje a gente tem um software que o próprio cliente digita tudo lá e ele importa direto para o meu sistema. Então, ele praticamente faz todo esse trabalho braçal. O que as meninas fazem, por exemplo, no DP, é conferir o que eles lançaram e fechar a folha. Mas aí, o que aconteceu com isso? Já que você não vai mais ter que digitar isso tudo, a gente agora vai contratar um sistema de auditoria de folha. Então, a gente vai começar a usar um sistema para quê? Para vocês conferirem de fato se aquilo que está na folha está certo, se isso está correto, dar uma verificada. Então, a gente usa muitos sistemas de BI lá no escritório. Dá uma verificada de vez em quando. Foi a Mônica que inventou o BI. Porque tudo está na origem. Não, amigo, tem um BI que faz isso. Eu faço BI para tudo lá no escritório, faço BI para tudo. E aí eu tenho um time de TI que trabalha para mim só desenvolvendo meus BIs, entendeu? Então eu falo assim, eu quero isso aqui dentro de um BI, porque tá dentro do meu sistema, tá no meu banco de dados, dá para eu transformar em gráfico, para que o cliente tenha acesso, para que a gente tenha acesso. Então, assim, tudo que às vezes o cliente reclama, ou o meu próprio time, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitas empresas grandes que tem, menor aprendiz, obrigatoriedade, aí tem um cálculo, aí tem o PCD, tem outro cálculo. Não, vamos botar isso no BI. O sistema vai lá e o próprio BI vai mostrar para a gente quanto tem e a gente passa isso para o cliente e o cliente vai conseguir enxergar no BI dele. Então, você vai tirando essas coisas. Teve um dia que um cliente me ligou e falou bem assim, Mônica, se eu mandar todo mundo embora, quero saber quanto que daria a rescisão. Aí eu pensei, nossa, ele tem 500 funcionários. Se eu falar para as meninas que... As meninas são assim, né? Como que você manda alguém embora? Fazendo uma simulação de rescisão. 500 funcionários. Liguei pro meu TI e falei assim, olha, eu preciso de uma aba aqui no meu BI, assim, rescisões. Mandar um ou mandar todos? Ou eu seleciono quem eu quero mandar. Não, Mônica, rapidinho. Quais são as variáveis? Eu falei, essa. Pronto, tá lá. Então, assim, é uma informação que serviu para um, pode servir para vários. Isso numa sociedade aqui, porque você também é do BI, né? Então a gente podia fazer uma sociedade aqui. Vamos abrir uma empresa de BI. BI para contabilidade. E aí, o que eu comecei a passar isso para elas? Falei, olha, vocês precisam olhar os BIs e saber que isso tem no BI e saber que o cliente tem acesso ao BI, porque eu dei acesso aos clientes também. Então, saber que os clientes têm acesso ao BI e falar com eles, olha, isso aqui você tem como consultar assim. E aí, toda vez que eu vou para uma reunião com o cliente também, eu mostro para ele, essa situação tá assim, isso acontece aqui. Então, você acaba
engajando o seu time também para que ele participe desse processo de dar a parte consultiva para o cliente e isso sair da gente, da gestão. Porque isso que é o problema, que suga a nossa energia, porque a gente lida com todos os clientes. Os funcionários lidam com alguns. Então, o quanto mais eu consigo colocar isso para cima deles, assim, transferir para cima deles, para mim é melhor. Com certeza. A gente lá no escritório, a gente tem assim, a gente já tinha feito isso há um tempo, já tinha descentralizado para o nosso time atender, até para que eles percebessem, né, tipo, preciso ter mais tempo aqui, liberar tempo para poder atender, e eles gostam disso. Então eles começaram a utilizar, né, a sala de reunião para isso. A gente percebeu que eles gostavam de utilizar essa sala de reunião para fazer reunião com os clientes. Eu acho que também é uma estratégia muito bacana, porque quando o cliente entra na nossa empresa de contabilidade, ele sai do nosso circuito, ele começa a ter o suporte da nossa equipe, então ele já começa a ter uma intimidade ali com o nosso time, e é muito fácil deles se encontrarem para conversar sobre aquele assunto que o próprio time é quem faz aquilo, né? É ele que está envolvido naquela operação, então ele vai ter uma visibilidade até, muitas vezes, melhor, dependendo do nível, né, de técnica e de conhecimento que é preciso empregar ali. E agora na nova sede que a gente está indo, a gente fez também sala de atendimento, então além da sala de reunião, para que eles também se envolvam cada vez mais com isso. De verdade, assim, uma coisa que eu coloco muito, eu não necessito de protagonismo na minha empresa de contabilidade. Ao contrário, eu quero que o protagonismo da empresa seja a própria empresa e o time como um todo. Então, o que eu puder descentralizar, o que eu puder deixar nas mãos do time, né, para que eles também se sintam realizados e para que a gente também consiga performar melhor, e pensando também do ponto de vista de negócios, né, para mim vai ser ainda melhor. Concorda? Total. E pegando o gancho que a Mônica falou, você falou, brincou aí, né? Vamos montar uma sociedade BI. Uma coisa que eu acho fantástico, assim, que a gente tem essa característica comum, é que o seguinte, por mais que a gente saiba o que a gente quer um relatório assim, assado, e eu sei que o BI eu vou conseguir isso. Não é a gente aprender a desenvolver isso, né? Eu tenho certeza que a Mônica não vai lá, eu vou fazer um BI hoje agora. É um time que tem por trás, claro, né? Então, eu fiz recentemente um MBA em ciência de dados e o pessoal dizia, tu quer desenvolver agora, né? Fazer esse time de... Não, eu quero saber pedir. Eu não preciso desenvolver, eu não preciso saber desenvolver um sistema, mas eu preciso saber o que eu quero. Então, a partir do momento que você conhece o básico da tecnologia, do que ela pode te dar, esse conhecimento não é para você se transformar num analista de sistema ou você se transformar num desenvolvedor, mas é você conseguir ter uma linguagem para chegar para uma pessoa de TI e dizer, olha, os dados estão aqui, a informação que eu quero é essa, eu quero nesse formato. Então, eu acredito que um BI vai me atender. Tu faz? Faço. Né? Eu quero tal coisa, e não vai rodar em Excel, vamos botar aqui num Python. Enfim, é você conseguir ter uma noção mínima para você orquestrar aquilo ali, e você ter um time para rodar. Vou investir, vou gastar, mas assim, você vai ter um retorno. Quanto tempo um analista de departamento pessoal ia perder para fazer aquela simulação de rescisões, né? Com certeza. Enfim, você vai lá num clique... Você começa a ter visão sobre as possibilidades. Sair do que é caro e barato. Essa semana eu até comentei com um analista fiscal que estava estudando, foi até uma gestora do fiscal estudando a ferramenta. Eu disse, e aí? Ela disse, é cara. Aí eu disse, peraí, calma. Como assim é cara? Ela disse, Débora, é X. Eu disse, tá, mas se ela rodar, quanto de tempo a gente vai economizar? Ela disse, cada analista vai ter uma economia de tempo de 8 horas mês. Eu disse, certo? Quantos analistas vão usar? Aí ela, daqui a pouco eu te retorno. Assim, tipo, já foi refletindo, caro e barato. É muito relativo, vai depender do que ela vai proporcionar aqui na nossa operação e diversas outras ganhos, né? A gente tem um incentivo fiscal lá no Espírito Santo, que é o Compete, né? Que eu até te falei. Tem o Compete atacadista, tem o varejo. E a gente tem muitas empresas do Compete. E tudo acontece dentro da apuração, porque lá você tem que fazer estorno de débito e estorno de crédito dentro da apuração, tomar crédito proporcional, fazer limitação de crédito. Então, assim, é um caos, e proporcionalizar o crédito das entradas para saída, então, assim, é um caos. E aí a gente tem uma planilha que, assim, que o cliente às vezes fala assim, eu quero ver a planilha com a minha apuração, ele fala, meu Deus, o que é isso? Como que vocês fizeram isso? E aí, o que acontecia? A gente tinha que pegar os dados dentro do sistema e botar na planilha. E aí eu falei bem assim, não, vou transformar esse negócio num BI.
Mas eu fiz curso de BI, no começo eu comecei a desenvolver. No começo eu comecei a desenvolver. Eu fazia os BIs, mas estava dando muito trabalho. Eu falei, não, vou contratar alguém para fazer isso. Vou delegar, né? Vou delegar, mais barato. E aí, o que eu falei? Eu falei, vou transformar isso tudo num BI e vou botar esse negócio para puxar de dentro do meu sistema direto do banco de dados. Já vai estar lá tudo classificado, o CFOP, para que eu vou ficar preenchendo? E aí, quando eu mostrei isso pro time, que eles gastavam, sei lá, 3, 4 horas, 5 horas, às vezes um dia inteiro de trabalho para preencher a planilha, fazer a planilha, montar a planilha. Com risco de erro, né? E com risco de erro. E hoje eles digitam o número da empresa e apertam um botão e a planilha sai pronta já com o valor que tem que pagar do ICMS e tudo. Eles ficam assim, meu Deus. Como eu vivi sem isso Como até eu agora? vivi sem isso. E aí daí é legal porque como lá no Espírito Santo, tipo, praticamente todo contador tem... empresas que têm algum incentivo fiscal. E aí, às vezes, eu mostro, assim, o pessoal fica louco, meu Deus, Mônica, eu quero isso pra mim, eu quero isso, eu quero isso. E aí, acabou que os meninos, eu falei com eles, eu falei, olha, vocês têm que comercializar o produto, vamos comercializar esse produto. E aí, a gente tá até em fase de teste, até lá no escritório, vendo as coisas que, tipo, realmente batendo, conferindo, usando como auditoria para depois rodar 100% autônomo no sistema, para eles já começarem a comercializar, legal. porque... Legal. Mas essa visão de vocês em relação até a estudar a tecnologia para saber como vocês podem se comunicar, né, com a parte tecnológica, com o departamento de tecnologia, com o terceirizado, né? Isso é muito importante porque eu já vi empresário contábil dizer, eu não gostei de tal sistema porque eu queria que ele me dissesse o que foi que a avó do meu cliente sentiu quando o pai dele nasceu. Não é assim? Por quê? Porque não faz ideia que é um robô e a limitação também do robô e o quanto de... né? Claro que existe. E claro que o robô tem... enfim, a gente tem um acervo de possibilidades muito grandes, né? Mas claro que também existe uma limitação ali e às vezes a pessoa queria algo totalmente fora do comum, né? E claro, a gente enquanto empresário contábil e como gestor de uma empresa, a gente precisa ter a visão de até onde a gente pode ir e do que a gente pode usufruir daquela estratégia ali, né? Uma coisa que vocês podem dizer. E saber pedir, né, Fabiana? Às vezes eu vejo dos dois lados também. Às vezes você tem algo complexo demais e a tecnologia não vai atender. Sim. E às vezes você quer algo super simples, mas você não está conseguindo explicar. Então, às vezes, a pessoa de tecnologia que está ali, às vezes até por trás do sistema, sim. Né? Quantos de nós não já passamos por aquela situação de dizer, tu usa tal sistema? Eu não gostei não, porque ele não faz tal coisa. E você dizer, não faz? Não faz? Faz, porque eu faço. Ontem a gente conversou sobre isso. A Mônica me ensinou um lance lá no G-Click que eu já tô ansioso para colocar lá no G-Click. Tipo, faz. E talvez a pergunta tenha sido de uma forma que não levou aquela pessoa a desenvolver aquele raciocínio, né? Então, é muito disso, assim, é de você ter a clareza do que você quer e conseguir concatenar aquela ideia em linguagem de sistema. Olha, eu quero essa informação, o dado está em tal local, e até fazer as perguntas para aquela pessoa de tecnologia que está desenvolvendo e ir também raciocinando. De repente, até trazer uma solução além do que você pensou. Como você faz muito com o pessoal da Cloud, né? E se? Quantos e se? A gente começa um diálogo, né? Exatamente. E se vocês fizessem isso? E se, poxa, é tão simples, basta, né? Uma configuraçãozinha e traz uma solução para muita gente, né? Perfeito. O impacto é muito grande. Maravilhoso. A gente falando de time assim agora, né? Você falando sobre isso. Tem 2 situações que aconteceram lá na Tati que foram muito recentes que eu achei incrível, assim, ouvir deles e ver a energia, né, que gerou neles em relação à tecnologia. Vejam só, essa semana eu estava aqui fazendo uns mapeamentos, uns POPs, uns fluxogramas de processos, porque o que acontece? Eu acho que você criar um processo no gerenciador, claro, é importantíssimo. Mas como é que a pessoa vai saber que existe aquele processo ali, como ela tem que fazer? Você precisa fazer antes um acervo, né, de informação. Então, a gente tem lá um POP, né, um procedimento operacional padrão, que além de estar tudo descrito, ainda tem um fluxograma. Claro, não dá para fazer todos, então a gente vai fazendo de acordo com o nível de prioridade, mas está lá. E aí, no CS, a gente estava refazendo alguns do CS, e tem um colaborador novo, o Rafael, ele estava exatamente aqui onde eu estou sentado, e aí a gente terminou, finalizou e abriu o G-Click ali na tela e começou a mostrar como seria. E a outra pessoa do CS, a Mariana, pegou e colocou, então a gente faz assim, quando chegar aqui, clica aqui no DigiSac, né? Tá, colocou aqui e já vai para o cliente. Aí ele,
cara, eu tô emocionado. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar numa empresa de contabilidade desse jeito. Olha, eu tô emocionado aqui. Isso aconteceu tem 2 dias. Que incrível isso. Olha, como eu sempre digo, ele começou, como eu sempre digo, trabalhar na tática. Veja, o nível de energia que a gente criou por alguém, né, para alguém que entrou ali de repente achando que ia trabalhar com mais do mesmo e de repente viu que existe um mundo de possibilidades. E o poder de contaminação dessa energia. Às vezes é uma coisa que eu percebo lá, quando às vezes a gente quer montar uma mudança, alguma melhoria e tal. Essas pessoas que têm essa energia boa são essenciais para a gente trazer junto e dizer assim, ó, tu tem que contaminar a galera com essa tua energia para contagiar as pessoas para usarem. Porque sempre vai ter a pessoa mais resistente, aquela pessoa que tá ali querendo continuar na zona de conforto, continuar naquele cantinho. E se ela não for contaminada, ou o contrário, se ela contaminar o time, isso vai dar errado. Vai dar errado, nem vou. Exato. Esse poder, essa energia, assim, na hora de implantar qualquer mudança, trazer para perto pessoas assim... Nossa, incrível, né? O poder dessa energia é surreal. É surreal. Um outro ponto que aconteceu foi com a Beatriz, que faz parte do nosso setor fiscal. Isso foi muito engraçado, assim, né? A gente tinha desenvolvido um robô lá para nossa empresa de contabilidade, era um robô que a gente desenvolveu. A Priscila entrou em contato comigo e falou, Fabiano, tem um programador que pode fazer um robô, e o robô, ele vai fazer isso, ele vai fazer todo o circuito lá. Enfim, o robô foi feito, mas o robô sempre trazia alguns defeitos, assim, ele sempre falhava com alguma coisa, e ele terminava dando um trabalho pra gente que dava no mesmo ali, né? Então eu falei, Priscila, olha, vamos ver se a gente coloca o OneFlow aqui, de repente você vai ver, ele é muito incrível, eu já vi uma demonstração e tal, e aí passou. E aí teve o Summit da OMIE, a gente foi, eu chamei Priscila pra gente ir, e quando ela viu a apresentação do OMIE, né, do OneFlow lá na OMIE, ela ficou assim impressionada e ela falou, acabou o nosso robô. Vamos fazer o enterro. Vamos fazer o enterro do robô. E aí foi também muito, muito bacana, porque quando a gente voltou, montei lá um squad, coloquei lá uma deadline, um prazo para que as pessoas... Eu vi, você escreveu no vidro, não foi? Foi, exatamente, eu postei, coloquei lá. As meninas falaram, Mônica, Fabiano já tá implantando uma flow, você cadê? Eu falei, calma, eu vou também. Calma, eu vou também. Vou seguir o fluxo. E a gente começou a fazer isso, então a gente escolheu, 3 clientes que trabalham com OMIE, e aí eu montei um squad, peguei uma pessoa de cada setor, e cada gestor também foi ali só orientando, assim, supervisionando, mas quem fez mesmo cada um ficou responsável por um setor. E por que eu tô falando da Beatriz, né, da Bia? Porque a gente colocou, acho que 2 ou 3 meses, acho que foram 3 meses de prazo ali para rodar, pra gente ver que tava tudo certinho. Quando eu tô no primeiro mês final, a gente girou o primeiro mês, né? Ou seja, quando começa a apuração mesmo do processo, eu tava no shopping, 8h30 da noite, a Bia me mandou mensagem no WhatsApp dizendo, Fabiano, o OneFlow fez tudo, assim, eu tô impressionado, eu preciso conversar com você amanhã. E aí, no outro dia, quando eu cheguei, eu disse, Bia, pode vir aqui na minha sala? Ela entrou, normalmente a pessoa entra, ela já veio com um computador, sentou na minha mesa com um computador. Eu olhei assim, assustado, mas deve ser alguma coisa. Ela, juro, eu já falei isso várias vezes, assim, mas uma coisa que me impressionou, porque eu nunca tinha ouvido ninguém do time falar isso, assim, dessa forma. Ela falou, eu estou emocionada, eu falo pra ela, repete aí, Bia, porque eu estou emocionada, eu nunca vi algo parecido. Ele fez tudo pra gente, ele entregou, inclusive, ele já entregou o DAS, né, o imposto pro nosso cliente, até falando pro cliente o porquê dele tá pagando aquele valor. É uma coisa impressionante, eu trouxe o computador pra você ver. E aí, ele mostra a memória de cálculo. Veja, uma coisa incrível, né? Riquíssimo. E veja que riqueza de produtividade, de entrega para o cliente, né? E também de como contagiou o nosso time, né? Como ela se sentiu assim feliz por saber, olha, eu tô saindo de um nível operacional, vou continuar nele, mas vai estar um pouco mais estratégico, vou trabalhar com coisas mais complexas, né? Isso é incrível. A tecnologia chega de fato para isso. Não é fácil, né? A gente implantar, a gente vender a ideia dentro da empresa. A gente precisa, muitas vezes, criar cases de sucesso, né? Eu falo que a gente precisa encontrar os multiplicadores. As pessoas que vão multiplicar a nossa ideia, que vão comprar a nossa ideia e elas vão multiplicar para o time inteiro. Então, lá a gente tem alguns multiplicadores. O G-Click ele foi perpetuado, assim, ele foi multiplicado dentro da empresa por algumas pessoas estratégicas e fez muita diferença. Total. Muita diferença. E até a gente fazer em casa, né? Sim, quando a gente totalmente. trouxe o OneFlow lá pro escritório, foi a primeira coisa que eu disse, começar com a gente.
Porque geralmente vem aquele efeito contrário de tipo, o cliente não vai ajudar, o cliente não manda documento. Eu digo, ó, vamos começar com a gente então, porque toda informação tá aqui, só depende da gente. Então, se alguma coisa não sair, estamos em casa. Estamos em casa. Então, Exatamente. quando der certo, vamos ser case do sucesso para vários clientes. E até para quando o cliente disser, não gosto, eu digo, ó, eu uso. Né? Eu uso e tá funcionando. E ó, tô aqui com as informações no celular. Então, você contagia também. A gente usa o Omnier na nossa gestão financeira. Então, eu tô te indicando porque eu sei que é bom. Eu uso o Omnier em outras empresas que eu tenho, inclusive lá na Picolino. Então, eu sei que é bom de fato. Falo como usuário, né? Não como contador, né? Dos dois lados. Mas vocês sentiram que a tecnologia, ela de repente fez alguma seleção natural também na equipe? Tipo, pessoas que não foram se identificando e viram que aquilo já era inegociável dentro da empresa de vocês, foram saindo, buscaram... Enfim, foram ser felizes em outros lugares, né? Isso Adoro aconteceu? essa expressão. Assim, não aconteceu comigo porque eu sempre fui a doida da tecnologia desde sempre, né? Então, as pessoas já entravam, as pessoas já entravam lá já sabendo, né? E a gente tem sistemas de auditoria lá dentro do escritório. Eu uso 2 sistemas de auditoria fiscal e tem um sistema de auditoria de folha, que agora também está fazendo auditoria contábil. Então, eu sempre falo com eles assim, a gente tem que avançar, mas esse sistema é isso, esse sistema é aquilo. Eu falei, mas ele é bom pra gente. Ele é bom pra nossa tecnologia. Então, é bom porque ele traz um nível de informações muito grande sobre o cliente, né? Então, assim, às vezes eu enfrento um pouco de resistências delas, mas aí eu falo, não, mas se para isso aqui não tá legal... Vamos focar no que é bom do sistema, porque se ele traz outras tantas coisas boas que dá para a gente usar no sistema, que esse só por esse fato aqui não vai ser relevante, né? Então, assim, quando eles entram lá, eu já falo, olha, a cultura do escritório é tipo de bom relacionamento, de todo mundo se dar bem. Então, lá não tem essa de picuinha de setores. Porque fiscal não dá bem com contábil. Lá todo mundo se dá bem. Então, eu já coloco isso para a pessoa. A gente investe muito em tecnologia. Então, assim, o que tiver de melhor na tecnologia, a gente vai investir, a gente vai ter e a gente vai implantar. Então, assim, quando o funcionário novo, ele vai entrar, isso tudo já é passado para eles. Então, eles aceitam de boa, assim. Tanto que lá, a questão do OneFlow, as meninas estavam assim, quando que vai começar, né? Então, até eles estão assim, né? Fiquei feliz de saber que a sua equipe está acompanhando os meus stories. São seus fãs. Mandaram muitos beijos. Beijos pra eles, incríveis. Fiz uma palestra lá em Vitória com a Mônica, o Conecta Day, assim, eles maravilhosos, assim, estavam todos lá. E felizes, né? Super empolgados, assim, é muito bacana ter uma equipe assim, né? Cheia de energia, né? Motiva a gente, né? Motiva, né? É engraçado, é muito bacana isso, gente. Assim, eu confesso que eu sei que a minha empresa nunca foi tão tecnológica, né? Ali atrás, ela passou a ser tecnológica depois, e foi uma decisão que a gente informou para o time. Claro, muitas pessoas saíram porque às vezes não se adaptavam mais à cultura da gente, os valores da gente, e a cultura tem esse lado positivo também, né? Ela faz uma seleção natural, né? E aí quando você começa a adaptar e começa a colocar a tecnologia ali também, a tecnologia ela altera o modus operandi da empresa, né? E tem pessoas que não vão se identificar, né? Você falou assim, gosto dessa frase, vai ser feliz em outro lugar, né? Eu tava engraçado, minha gente, eu falo muito, eu sou uma pessoa que considero que eu falo realmente o que eu penso. Pode às vezes não parecer, não sei, mas assim, tô falando realmente o que eu acredito, né? E eu tava numa live que era para falar sobre onboarding e offboarding. Tipo assim, quando o seu cliente ou quando o seu colaborador sai. E aí chegou a minha vez de falar, sim, como é o offboarding da sua empresa, eu não faço. Por que não? Porque eu já gastei demais. Já gastei energia. Porque quando a gente demite um funcionário, a gente já chamou várias vezes para conversar. Então, você vai explicar mais o quê? Quando você fala para o cliente que ele está saindo, já existe um desgaste ali. Então, assim, você já gastou muito tempo, energia, dinheiro ali. Então, eu acho que quanto menos de DR você tiver, melhor. O que você tem que dizer, olha, tá aqui a oportunidade para você ser feliz em outro lugar, porque nós somos assim, nossa identidade é essa, o nosso jeito de ser é esse, né? Então, eu acho que a gente precisa... E aí,
na hora, eu fui o único que falei isso e meio que todo mundo ficou em silêncio na hora. Aí quando eu expliquei, todo mundo, pensando por esse lado, né? E não que quem faz offboarding também tá errado. Não, tá tudo certo. Só que a minha visão, assim, eu acho que, cara, já gastei tanta energia, assim. Eu lembro de um colaborador, alguns, mas teve um que, tipo, eu só falei assim, você tá demitido. Você tá sendo desligado da empresa. Hã? Aquele no quadrante, aquele que se acha, não gosta de trabalhar na empresa, mas se acha que você nunca vai demitir, né? E aí ele entra na sua sala e fica, Mônica, você é maravilhosa. Nossa, Débora, você é incrível, concordo totalmente com você. Aí sai da sua sala, fecha a porta, chega lá pros amigos, né? Cheguei lá, falei pra Mônica, só se for desse jeito aqui, porque não funciona desse jeito que você tá falando, eu não concordo. Sai contaminando todo mundo lá fora, o time acredita no que ele tá dizendo, né? Não sabe que dentro da sala. E aí quando você identifica essa pessoa, você vai demitir, o que você vai dizer mais pra ela? Não tem que dizer nada, né? Só tem que dar assim, a liberdade da pessoa fazer o que ela quer ali fora, né? E você sabe que você falou uma coisa interessante, que teve aquela colaboradora que eu mandei embora por sua causa, né? Essa história eu contei as Que consta em ata. Mandei embora por sua causa. Ela, quando eu chamei ela pra conversar e que eu fui demitir, ela falou, aí ela veio falar comigo isso, né, de que ela não achava justo, porque eu nunca tinha dado feedbacks para ela, né? E realmente eu não dou feedback. Você falou que não faz offboard, eu também não faço feedback. E quando ela veio falar isso comigo, eu meio que fiquei assim, realmente eu não dou feedback. Tipo, eu não chego pra pessoa e falo assim, olha, você fez isso, isso e isso de bom ou de ruim, né? E aí eu fiz um curso de liderança positiva com um amigo que é até professor junto comigo lá no IPOG, e ele falou justamente sobre isso, como é ruim o feedback, falando, né? Porque quando ela veio falar isso comigo, eu fiquei assim, falei, poxa, será que eu tô sendo uma líder ruim de não dar feedback? Porque assim, quando a pessoa faz alguma coisa muito legal, eu elogio na hora, eu falo, poxa, isso mesmo, é assim, nananã. Quando a pessoa faz alguma coisa que eu não gostei, mandou um e-mail pro cliente, foi num tom que eu não gostei, eu vou e chamo a pessoa e falo, olha, isso daqui a gente precisa melhorar. E aí ele falou justamente isso comigo, né? Ele falou, ele é psicólogo, né? Ele falou, Mônica, isso que você faz chama feed forward, que é a melhor coisa. Ao invés de você fazer o feedback, ou seja, você falar do passado por uma situação que já ocorreu, que já aconteceu ruim, o feed forward, você olha para frente e fala bem assim, olha, fulano, tá vendo essa situação? Quando acontecer uma situação dessa, você tem que fazer assim, assim, assado. Então, ou seja, você já traça o futuro, você não tenta corrigir o passado. Então, assim, é isso que você falou. Tipo, não adianta você gastar energia para tentar ficar remoendo o que aconteceu de ruim. Machucando. O que dá para você fazer é o que, olha, daqui para frente a gente segue assim. Tá entendendo? Então, porque você precisa ser assertivo na decisão. Por exemplo, tem uma colaboradora excelente lá na Tática que hoje me mandou uma mensagem. E aí, nessa mensagem, ela estava simplesmente me dizendo, me pedindo autorização para tomar uma decisão lá, para tomar uma ação, na verdade, né? E aí eu peguei e falei assim para ela. Só que eu já sabia, eu já estava pensando, meu Deus, toda vez ela me traz isso, é uma coisa simples, eu não preciso autorizar isso, né? Mas eu pensei, eu não vou chamar para conversar sobre isso, porque ela é muito boa. Em algum momento a gente vai ter uma oportunidade para isso. Aí quando foi hoje, ela me mandou uma mensagem lá no Slack, né? Falou, Fabiano, é porque o cliente falou isso, eu estava pensando em fazer desse jeito aqui. Uma coisa simples. Tudo bem para você? Aí eu falei, olha, por mim tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa. Daqui para frente, essas decisões você pode tomar. Sabe por quê? Porque eu confio muito em você. Sei que você sempre vai tomar a melhor decisão. Então, tá tudo certo daqui para frente, assim como essa que você acertou. Pode tocar, nem precisa falar comigo. Então, veja, já pensou eu ter que chamar ela na sala e dizer, olha, eu estava vendo nos nossos arquivos aqui na nossa conversa que você falou comigo 4 vezes na semana passada. Não precisa disso. Vai chegar o momento em que você vai dizer, pode e fique livre para tomar a decisão daqui para frente, porque eu confio em você. Você já provou que você está aqui querendo que a empresa performe da melhor maneira possível. Tem sentido para vocês isso, né? Total, focar no aprendizado e segue o flow. Exatamente, é exatamente isso. Mas me diga uma coisa, a integração contábil, vocês acham que, porque assim, para mim, né, a gente falando de tecnologia, e aí também é uma das coisas que eu tenho curiosidade, porque eu vejo as pessoas dizerem, não, mas o setor pessoal é todo automatizado lá.
Cara, eu acho que engraçado, é isso que eu ia perguntar. Eu acho que o departamento pessoal é o que menos a gente consegue ter tecnologia a favor. Em que sentido? Por causa do nível de variação que ele tem. Então, para aquelas empresas que não têm tantas variáveis e tudo, você já tem, Prolabore só, enfim, vai ali rolando. Mas aquelas empresas que têm variáveis, que têm comissões, faltas, que fazem muitos controles, tem aquela plataforma onde o cliente vai colocar, né, e tudo mais, assim, acaba que o cliente às vezes tem, sei lá, uma densidade enorme de clientes e quer verificar tudo antes, então você precisa enviar. Eu acho que o setor pessoal é o que menos se beneficia, assim, da automatização. Eu acho que os outros setores, eles têm muita tecnologia disponível e, claro, tem as barreiras, né, porque a gente depende muito do cliente, como a integração contábil. O que vocês acham em relação a isso? Faz sentido para vocês? Ou eu, assim, não descobri ainda qual é o sistema que pode me ajudar, porque aí vocês trazem essa automação. Já tenho, amigo, já tenho. Eu já tenho essa tecnologia. Vou querer. Compartilha. Já tenho. Não, eu tenho um sistema que é um sistema de auditoria de folha, que ele converte, por exemplo, relatórios e informações que o cliente manda para a gente em lançamentos para a gente só importar dentro do sistema. Então, por exemplo... Lançamento variável, extra, quando né? o cliente... A gente tem a plataforma onde o cliente pode digitar tudo, mas tem cliente que não quer digitar lá. Ele quer mandar uma planilha. E aí eu tenho um software que pega essa planilha e converte tudo em lançamento, e aí a gente importa a planilha do cliente sem precisar digitar nada. Vamos saber daqui a pouco, né? E aí esse mesmo sistema é legal porque você pode pegar, por exemplo, o PDF do plano de saúde, porque às vezes o plano de saúde, ele é um negócio que você coloca padrão dentro do sistema. É um valor fixo todo mês. E às vezes o cara, simplesmente, o funcionário colaborador mudou de faixa, de idade, aumentou e ninguém se tocou disso. Então, você pode colocar, por exemplo, o PDF do Vale Transporte, do plano de saúde, o PDF da folha de pagamento lá dentro, e ele, sozinho, faz os cruzamentos para ver se tem alguma divergência, para ver se tem pessoas com o mesmo cargo ganhando salários diferentes, né, para não gerar isonomia. Mostra, por exemplo, esse funcionário está demitido, mas tem algum desconto. A gente já pegou caso assim. Ele estava descontando no plano de saúde, na fatura, e o funcionário não estava mais na folha. E aí ele aponta esse tipo de inconsistência. Cara, que incrível, né? Eu estava numa palestra, na verdade eu tinha feito a palestra, depois eu fiquei conversando com o pessoal no backstage, e aí uma contadora me disse que descobriu, veja, ela é empresária contábil, ela descobriu que um colaborador que teve na empresa dela colocava na folha o marido, a mãe, que era uma folha muito grande de um cliente, então ele colocava na folha e aí, claro, fazia recolhimento de FGTS, tudo, e ninguém percebia porque não estava no sistema, estava lá ele colocava manual na época isso. Cara, eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei assim, eu juro, porque eu nunca tinha pensado numa possibilidade como essa, né? E como é importante a gente ter, tipo, auditoria mesmo dentro da nossa empresa, porque... Eu já peguei um cliente que veio assim, a gente não via, porque veio antes, né? Veio antes, mas quando foi passar por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, aí o Ministério do Trabalho falou, olha, vocês não mandaram as informações desses funcionários. E aí aí a gente olhou e falou, não, mas essas pessoas nunca trabalharam na empresa. E aí a gente começou a pesquisar e ver, consultar, e foi ver que era da antiga contabilidade, era uma funcionária da antiga contabilidade que ela colocou e fez isso, botou parentes, fez recolhimento, fez saque de FGTS. Nossa, veja que loucura. Eu não sei como foi que essa pessoa que me contou essa história resolveu, como foi que ela identificou, mas eu fiquei impressionado, né, porque assim, o nível de risco que a gente tem, né, altíssimo. Nosso risco assim, é muito alto. Muito alto mesmo. E assim, e o que eu acho interessante, como a Mônica fala, assim, tem uma rotina, todos seguem. Né? Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente acaba tendo também, principalmente departamento pessoal. Você tem um sistema disponível, auditoria disponível, e às vezes algum colaborador se dá o luxo de não usar. E a liderança, ela precisa ser muito atuante nisso, de dizer, a partir do momento que a gente escolheu utilizar essa tecnologia, não é opcional. Ela é um procedimento do escritório de ser usado para todas as empresas em todas as circunstâncias. Porque se é uma opção, aí fica, fulano, como é que tá esse sistema? Eu adoro, eu não uso. Não é uma questão de opinião no sentido de que vai ou não vai. Não, já está decidido
e a gente vai precisar utilizar, e a gente vai precisar gostar dele e acreditar, porque, afinal de contas, a gente vai trabalhar com ele. Então, a gente precisa simpatizar, precisa gostar dele, né? Acostumem-se. Acostumem-se, porque também... Ontem eu estava numa reunião também, até com o Daniel Segura, a gente estava com uma empresária, ela dizendo, mas eu parei um pouco agora de prospectar clientes novos, porque eu estava vendo que a minha operação estava muito cheia. Eu falei para eles, eu preciso que vocês me avisem quando tiver ok. Eu falei, olha, eu concordo, mas assim, eles não precisam avisar, tu dá um prazo. Porque se você deixar lá, eles vai rolar, entendeu? Então, assim, dá um prazo. Olha, eu tô vendo que tá muito cheio aqui, a gente tem 30 dias, a gente tem 60 dias para aceitar os clientes que vão chegando naturalmente, organicamente. Mas, assim, se prepara, porque daqui a 60 dias eu vou abrir vaga. Eu vou abrir vagas para entrar nos Abriremos as portas novamente. Então, assim, a gente precisa sempre estar colocando meta, prazo, ordem na casa, porque, claro, são muitas pessoas, cada um tem a sua opinião e o líder, ele não é uma questão de autoridade, é uma questão de gerenciamento, assim, de colocar direção, né? Uma pergunta que eu queria fazer, qual a hora do seu voo? Ah, tá. Pergunta de $1 milhão, né? Para eu entender aqui como é que a gente vai conduzir aqui. Né? Boa pergunta. A pessoa esqueceu que tinha um voo. Total de boa. Porque ela tem jatinho. 18h40. Então vamos começar aqui a pensar em pular aqui um assunto que eu ia trazer, tô brincando. Seguinte, gente, o que vocês acham em relação à questão do CS, né? Porque a gente estava até discutindo ontem sobre isso, e o CS, ele impacta em todos os setores, né? E aí vem tecnologia, para a gente poder organizar todo esse monitoramento, né? E vem também clima organizacional, né? Então, assim, alguém vai cobrar. E aí alguém vai se sentir cobrado, né? E como é que funciona isso, né? Porque durante muito tempo lá na Tática, e claro, hoje ainda a gente cuida muito dessa premissa, assim, mas o clima organizacional era algo fundamental para a gente. A gente estava ali super... era algo que a gente entregava muita energia, porque a gente queria que o ambiente tivesse o melhor possível. Claro, isso é importante, mas... também ficar muito na zona de conforto é complicado, né? Alguém está cobrando os donos da empresa, que são o cliente, né? E no final do dia a gente precisa do cliente, claro, para pagar, inclusive, as contas, né? E preservar os empregos que a gente tem ali na nossa empresa. E aí a gente criou o CS, e o CS ele tem essa atividade aí de monitorar, né? O nosso CS ele monitora não só o cumprimento, mas ele faz por amostragem uma consulta da forma de comunicação, por WhatsApp, por e-mails, então a gente monitora exatamente, dá para ver tudo, mas por amostragem e também fora que o CSAT, tudo isso. O que é que acontece? Vocês veem a tecnologia como uma aliada para facilitar isso e vocês acham que vale a pena a gente arriscar um pouco do clima organizacional para esse tipo de estratégia dentro da nossa empresa? Total. Quer falar, Mônica? Então, essa parte do CS, eu até conversei com você, né? É uma coisa que eu ainda preciso reestruturar lá dentro do escritório, assim. Não que não funcione bem, funciona redondo, sabe? Sim. Funciona bem redondo. Tem muitas coisas que eu roubei ideias suas, né? Nos conectas deles. O evento do Conecta, né, foi assim, um baita aprendizado para mim, assim, super aprendizado. Porque, assim, teve muita coisa que eu peguei de insight que eu roubei de Fabiano, que ele ficava na palestra e eu, assim, só no bloco de notas. Gente, ela assistia a palestra de novo e falava, meu Deus, eu acho que a Mônica já não aguenta mais o que eu tô falando. Não, cada palestra de Fabiano era uma ideia nova roubada. Opa, é isso aqui agora. E aí, como a gente tinha um momento que era um momento que eu fazia, que era escritório na prática, que era de troca com as pessoas, essa troca e você vê o que as outras pessoas estão fazendo que estão dando certo ou o que elas estão fazendo que estão dando errado, isso, assim, foi só enriquecendo cada vez mais, assim. Então, assim, teve muita coisa que eu roubei de ideia de Fabiana, né? Também roubei umas ideias suas. Então, a questão do questionário, né? De responder o questionário, a gente estruturou todo o questionário. Mas a parte do onboard mesmo do cliente, a gente já tinha estruturado ele desde o começo do G-Click, ele já estava bem estruturado lá dentro. Que na verdade foi até o Pedro Neri que me mandou dele na época, né? Quando eu fui botar o G-Click, ele falou, Mônica, eu vou te mandar o meu que eu faço aqui. E aí a gente pegou o dele é gigante, né? Tinha muita coisa. E a gente é bem curtinho.
Assim, O de vocês o é do curtinho? cliente, o onboarding manual que vai para o cliente, se for esse, é bem curtinho, assim, bem intuitivo, porque eu tinha medo, assim, o cliente, é aquela história do manual do carro, né? Tipo, a gente pega o manual do carro... E não Você lê leu nada. o manual Não do lê seu nada. carro, Fabiano? Não, olha que eu tô apaixonado pelo meu carro, mas levei pro carnaval o manual, eu disse, vou levar um livro, falei pro Alan, vou levar um livro pra ler, Alan disse, no carnaval, eu disse, claro, esse daqui, olha, o manual do carro. Nunca li. Cheguei lá, comecei a ler uma página, outra, eu vou nada ler mais isso, eu vou aprendendo com o tempo. Então, o manual Verdade. do cliente da Tática, ele é pequeno, eu acho que ele tem 3 ou 4 folhas, e assim, não é muito porque as coisas são bem grandes, tem muitas figuras, é muito ilustrativo, então é só para o cliente saber ali muito facilmente o que é que ele, como é que ele pode usufruir do serviço que ele contratou, só isso. Não, meu manual do cliente tem 80 e poucas páginas. Ah, é mentira isso. Ele vai fazer igual o manual do seu carro, amiga. Ele Ah, nunca tá. vai ler, mas ele sabe que tem, entendeu? Ele sabe Muito que bom, tem. muito bom, muito bom. Ele sabe que tem, a informação tá toda ali, mas a gente acaba dando um suporte muito grande, então a gente acaba gastando muita energia. E aí eu até tinha comentado com o Fabiano, falei, Fabiano, eu coloquei uma pessoa agora exclusivamente só para fazer isso, porque antes eu que fazia isso, então eu falei, agora eu vou te colocar na frente para que você faça, e aí você vai acompanhando o cliente a gente vai estabelecer uma meta ainda, 60 dias aproximadamente, para acompanhar o cliente e sempre tá ali perguntando, conversando com o cliente nesse primeiro momento até ele pegar o ritmo e se encaixar dentro de cada equipe e depois entender como que funciona a estrutura do cliente, né? Mas eu preciso dar uma resumida no meu manual. Sabe o que foi que eu fiz? Assim, o que é que, na verdade, a gente já tem esse manual que eu falei, mas a gente está criando uma nova estratégia agora. Na verdade, assim, a gente criou uma estratégia para ir também lá no onboarding do cliente, que é o seguinte, além do manual, que é o que vai estar em destaque lá, na sacolinha vai uns QR Codes, né? QR Code que já leva também para esse manual, para ele distribuir para a equipe dele, sabe? Ah, esqueceu, perdeu, tá aqui, também vai receber por e-mail, por WhatsApp, por tudo, assim. Vai ser bombardeado de manual. Mas essa parte aí mais densa, mais longa, a gente fez um caderno técnico. Então, esse caderno técnico, que ele provavelmente não vai querer ler, porque ele vai ver que já é mais denso e tudo mais, e é menos ilustrativo, é o que ele vai entregar de repente por contas a pagar e a receber, para a pessoa que cuida lá. Então, lá vem falando sobre admissão, demissão, coisas mais técnicas que eles precisam saber em relação... de forma mais densa, sabe? Da parte do DP, eu tenho um manual... Ele tá dentro do meu geral, mas a gente tem um específico, só de departamento pessoal, explicando sobre isso, admissão, demissão, tempo, prazo, porque por conta do e-social. E eu fiz uma série de vídeos também. E aí eu coloquei no YouTube, como não listados no YouTube. E aí eu mando para eles, olha, tá aqui o manual de, tipo, como inserir variáveis, como fazer pré-admissão. E aqui tem um videozinho curto. Então, gravei videozinhos curtos. E aí a gente manda com os links dos vídeos para o cliente também, porque eu acho que com o vídeo... No manual, no digital, já tem lá, tipo, para você se comunicar com a gente, só clica aqui. Para você entender como baixa o aplicativo Visão do Cliente, clica aqui. Para você ver como você pode mandar a variável, clica aqui. Então, aí ele já fica mais intuitivo, sabe? Muito Gostei, boa, vou roubar sua ideia. Peraí, deixa eu botar no meu bloco de notas. Anotado. Vou fazer um e-bookzinho, já vou fazer um e-book. Quer saber tudo sobre o fiscal? Clica aqui. Mas Tudo a gente certo. fez a questão do livro, desse manual técnico aí, né, que a gente pensou. O que foi que eu pedi? Eu pedi para o gestor do departamento fiscal fazer um manual todo e mandar para o nosso social. Depois eu pedi para o setor pessoal fazer. E aí a gente criou um caderno técnico só. Terceirizado, mas tem. O nosso é terceirizado também, mas se Deus quiser, assim, a gente pensa no futuro colocar um marketing interno mesmo. Porque budget, né, gente? A gente precisa... eu tô reestruturando vou fazer tudo primeiro ainda no meu rebrand. Contratei uma marqueteira boa, que era a marqueteira da Omier. Estratégia demais essa mulher. Né? Total. E você, o que acha dessa questão aí da entrada do cliente? Super concordo, sabe? Na verdade, Fabiana, acho que todos nós já nascemos com o CS implementado.
A diferença é que no começo a gente somatiza tudo, né? A gente é marketing, a gente é CS, a gente é técnica, a gente é tudo. Quando a gente vai se organizando, vai crescendo o time, a gente vai percebendo a necessidade de ter um especialista, de ter um suporte. Então, até para servir de consolo para quem está começando, né? Que às vezes a gente, quando está começando, a gente olha assim, a Mônica, não vou chegar nunca no nível de Mônica. A Mônica já está, né? O Fabiano, né? Já está no nível. Ai, meu Deus, em vez de se inspirar, acaba se frustrando, né? Tipo, oxe, tá doido? Quando eu vou ter um CS no meu escritório? E assim, quando a gente fala de ter um CS, não é necessariamente você fazer um processo seletivo, colocar uma pessoa exclusivamente para isso. No começo, vai somatizar mesmo. Vai ter aquela pessoa que o cliente gosta muito, que é acolhedora, que é aquela pessoa que, quando tá todo mundo pegando fogo, ela vai lá, acalma o cliente. Vamos tomar um café e tal. Aquela já é teu CS. Mas ela é do DP. Ok. Mas provavelmente ela vai lá se desenvolver, vai ser DP e CS. Daqui a pouco, quem sabe, saia, fique só nesse setor. Então, tem muitos talentos internos que ajudam a gente a ter um CS. No começo, nós éramos o CS, nós éramos todos os gestores. Débora, quando eu comecei lá no início, que era eu e a Andréia, Rafael ajudava a gente. O Rafa ajudava a gente, ele fazia parte fiscal. O Rafa fazia o fiscal. Gente, o Rafa entende de tudo. Ele entende do universo. Entende de carro. Ele falou tudo sobre o meu carro sem ter o meu carro. Falou tudo sobre o carro do Alan sem ter o carro. E agora eu descobri agora que ele também fazia o setor fiscal. Fazia a parte fiscal. E aí, o que acontecia? Eu tinha vários e-mails. Eu tinha um financeiro, tinha contato e tinha um Mônica. E eu me passava pelas pessoas. Eu era várias pessoas. Então, quando eu ia fazer o financeiro, que eu ia cobrar os clientes, eu mandava um e-mail do financeiro. Respondia atenciosamente o financeiro. Atenciosamente o Fábio. O financeiro. Lá. E o Fábio. E o Fábio era eu. O financeiro, porque era chato cobrar, né? Aí depois quando era alguma coisa de manual, essas coisas, era do contato. Contato@sw que mandava. Quando era Mônica. Então, tipo, eu ainda tenho esses e-mails que ficam lá comigo, mas era eu empresa, então tudo era eu que fazia, porque a Andréia ficava muito na parte operacional, o Rafa ajudava muito na parte operacional, e eu ficava com toda essa parte de fazer onboarding de cliente, para fazer a parte do financeiro, a parte administrativa, então eu cuidava de tudo. Então, no começo, realmente, a gente precisa se dividir, eu fazia a parte comercial. O primeiro site que a gente teve, eu criei o site, eu registrei o domínio da marca, eu criei os e-mails, eu fiz tudo. Tipo assim, as postagens do Facebook, Instagram, não sei o quê, eu fazia tudo. Na época da pandemia, o pessoal ficava assim, Mônica, quem faz suas artes? Eu mesma? Como assim você? Eu mesma faço tudo? Isso aí. E aí, no começo realmente é assim. Hoje em dia ainda a gente faz muita coisa, produz muita coisa dentro do escritório. Com certeza. Assim, eu fazia tudo. O importante é ter a clareza, né, do papel, assim. Então, se o papel do CS é fundamental. Hoje não tem alguém específico, exclusivo. Ok, mas aquela atribuição tem que ser dedicada, seja você. Então, hoje, assim, na minha agenda, por exemplo, eu tenho um bloco de tempo toda semana de contato com clientes estratégicos. Aqueles clientes, assim, que são os 10 principais clientes, por exemplo, toda semana eu tenho que estar, pelo menos, ali monitorando um grupo. Tá muito tempo sem dar sinal de vida. Oi, tudo bom? Como é que tá? Né? Tá tudo em ordem por aí. Porque tem que ser uma rotina. Então, o CS, muito mais do que uma função, um cargo dentro da empresa, é como a empresa cuida dos seus clientes, independente de quem quer que seja. Com certeza. E no final das contas, como eu sempre digo, né, é o cliente que faz a nossa empresa existir. Né? Você falou de algo muito importante, né, em relação a essa questão do cliente que está muito calado. Eu falo lá no escritório, gente, olha só, cliente em silêncio não é um bom sinal. Satisfeito. Então, o que foi que o que até estou criando agora, não sei se vocês já fazem isso há muito tempo, mas foi o que eu fiz. A gente tem os gestores de departamento e eles, normalmente eles vêm do operacional, né? Eles têm um destaque ali, a gente dá prioridade a eles para serem gestores do departamento. E existe também a dificuldade deles de liberar carteira, né, para os outros e ficar com uma carteira pequena. E eu fico, gente, vocês precisam liberar a carteira, porque eu preciso de vocês com mais tempo, eu preciso de você com mais tempo. E aí, agora eu estou criando um calendário com o CS, onde a gente vai, cada gestor vai fazer 2 visitas por semana no cliente.
Eu não consigo, né? Então, assim, o gestor, a gente vai ter a métrica já do CSAT, do NPS, mas o gestor também vai pessoalmente lá para saber se o cliente está precisando de alguma coisa. Então, o cliente ele vai receber 3 visitas. Ele vai receber do setor fiscal, do contábil e do pessoal, aleatoriamente ali, né? Num intervalo de tempo que a gente está programando. Mas, e até está sendo um desafio, porque vai depender do cliente, né? Então, a gente não pode colocar uma agenda lá, porque o cliente vai dizer, tô viajando, só passa semana que vem, tô mexendo na agenda toda. Não dá. Então, a gente está vendo como é que faz, mas eu quero que os gestores, eles, além 2 vezes por semana, eles vão sair para visitar um cliente cada vez, para sentar, para conversar, para entender e trazer isso para a gente. Se é um cliente mais denso, eu vou com eles, Priscila vai com eles, ou de repente um CS reativo vai com eles também. Se é alguém que a gente sabe que tem alguma queixa ou que deu um CSAT ali baixo, um NPS baixo, a gente vai lá também. Então, eu quero que a gente seja mais próximo do cliente. A gente precisa criar multiplicadores, né? Uma coisa que a Mônica falou, e que é uma coisa que me traz muita recordação muito boa, foi sobre o Conecta. O Conecta, ele veio, né? A OMIE trouxe esse movimento de conexão, assim, foi uma trilha incrível no país praticamente todo, durante o ano de 2022. A gente se encontrou muitas vezes. Eu conheci o Telzinho pequenininho, a gente estava na mesma trilha. O Telzinho era o mascote da trilha da gente. Que as outras trilhas não fiquem enciumadas, mas nossa trilha era a melhor trilha. Era melhor. Era melhor. E olha só aqui, que coisa linda. Homenagem aqui na tela. Olha só que coisa linda. Coisa linda. Alguns dos momentos da gente e como a gente se conectou, né, amiga? Assim, como a gente conseguiu compartilhar tantas coisas boas, quantos perrengues também. Foi. Mas, assim, como eu aprendi demais com você, né, e com todo mundo que estava aí nesse movimento, né, como gratidão também à OMIE, né, porque todo mundo fala assim, eu quero que as pessoas, sabe o que acontece, gente? De verdade, assim, entram em contato comigo e falam assim, a gente quer contratar você como influência da nossa marca, faça uma proposta comercial, tá, então eu preciso conhecer primeiro o seu sistema, o que é que vocês fazem, e fala assim, não, mas eu quero que você seja assim, skin the game, igual você como a OMIE, com a GQ, porque de fato, assim, é muito bom você se conectar, né, e assim, a OMIE tem toda essa energia e tudo isso foi incrível, assim. Falar sobre o que acredita, né, Fabiana? Exatamente isso. Uma coisa que eu recebo um feedback muito legal das pessoas no meu Instagram, assim, que me mandam muita coisa, é que sempre eles falam muito isso. Falam, Mônica, o que eu mais gosto de você é porque, assim, quando você fala de alguma coisa, é porque realmente você usa, você realmente acredita, você, tipo, realmente é uma coisa verdadeira. Não é aquela coisa assim, tô sendo paga para falar bem de um sistema que, tipo, que eu não gosto, entendeu? Tanto que, assim, às vezes o meu sistema contábil que eu uso lá, às vezes eu falo mal dele, falo mal no Instagram também. Falo, isso aqui não tá funcionando, isso aqui. E aí teve um dia que a gente foi pra Klaus, lembra? Lembro. Aí eu saí da Klaus assim, né? A gente já tinha tido um summit que falou do OneFlow. Eu fiquei sem dormir no dia. Eu fiquei sem dormir. Porque eu fiquei tão impressionada assim, né? Com o sistema. Logo aquela coisa. E pensando em o meu cérebro fervilhando. Aí eu fui pro evento da Klaus. Chegou lá na Klaus, mais aquele monte de coisa. E aí eu cheguei em casa e eu fui e gravei um stories, né? Falando, porque o meu sistema... Não. Aí, tipo, no outro dia eu recebi uma mensagem aqui, Mônica, estamos indo te visitar. Eu falei, Aí eu cheguei no escritório e tinha 4, né? O supervisor, o gerente geral do Espírito Santo e mais 2 da tecnologia. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente tava com saudade, viemos aqui. Eu falei, tá bom, né? Muito bem. E é engraçado esse negócio de vocês, eu falei mal lá, me queixei, né? Me queixei, A Adriana Matos, sabe quem é a Adriana, né? A Adriana, assim, eu sou apaixonado por ela. A Adriana assim, é maravilhosa. Incrível, incrível mesmo, assim. Você não conhece ela? Conheço só. Conhece. De bastidores. Pronto. Você conhecer, assim, ela é maravilhosa. Ela tem uma energia incrível, né? Skin the game demais, assim, maravilhosa. E aí eu conversando com ela uma vez numa reunião lá na Person, né, na empresa dela, e eu falei bem assim, eu tava conversando com alguém e alguém falou, Fabiano, por que você tá reclamando daquele serviço e tudo? Eu falei, porque eu não gostei, simplesmente, né? Aí eu dei uma resposta lá para ela que ela achou o máximo, só que hoje de manhã essa resposta voltou por uma outra situação que me aconteceu e o Alan foi quem trouxe essa situação, porque foi o seguinte, a gente tá fazendo a reforma lá da Tática, né? E tem uma semana que eu tô esperando os vidros chegarem, que prometeram, né? E aí eu fico naquela, é hoje o vidro? É hoje, né? É hoje. E aí, o que é que acontece? Estão chegando, graças a Deus. Só que tem um outro
um outro prestador de serviço que também ficou de entregar, mas tem quase 20 dias. E aí, esse outro prestador de serviços, eu peguei e falei, olha, me dá o telefone, Alan, que eu vou lá falar com a pessoa. Ela, não, vou dar não. Eu falei, não, me dê que eu falo com a pessoa. De repente, como você é arquiteto, fica chato você cobrar, então eu posso ir lá. Ele, não, fica mais chato você. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não, porque o pessoal lá disse que acha você maravilhoso, acha você legal, e você vai chegar lá e você vai decepcionar eles. Aí eu falei, Alan, veja bem, eles me acham maravilhoso porque eu sou maravilhoso. Digo, tipo, eu nunca fiz nada com eles que eles não achassem que eu não sou... Claro, eu tenho vários defeitos, tá? Mas assim, tipo... Eu sou maravilhoso pra eles mesmo, assim, mas só que eles não estão sendo pra mim, então eu não posso me responsabilizar por isso, não posso deixar de reclamar, de me queixar de um sistema, de qualquer coisa, porque a pessoa gosta de mim, ela gosta porque eu cumpri com o meu papel, E né? falarei maravilhosamente bem sobre o Felipe. E aí a Adriana Matos, ela não esquece disso de jeito nenhum, porque eu falei, que tava no jantar na época, eu falei, aí a pessoa me falou, mas ela disse que você é tão legal, eu disse, mas eu sou legal. É incrível, e a Adriana tem uma risada maravilhosa, assim, muita energia. E aí, assim, eu me lembro aqui desses Conectas, por exemplo, aqui foi o de BH. Foi, BH. Eu lembro que nesse Conecta a gente teve uma dificuldade, porque tinha um contador lá que ele discordava de tudo. Aquele contador que, tipo assim, revoltado. Não estava dando certo muito na empresa dele, então ele estava super chateado com os depoimentos de quem tinha feito da festa. Ele ficava lá atrás, não, mas isso é um absurdo, isso não acontece. Não, isso é mentira dele, que é isso, não sei o que. Falava com a pessoa que estava dando um depoimento ali. E aí eu lembro de um contador, não sei se você lembra dessa história, o contador falou assim, tipo, a gente perguntou, tem alguém que tem um contábil um dia aqui, né? Tipo, normalmente quase ninguém tem. Eu achava que, na verdade, ninguém tinha. Aí o cara disse, eu tenho. Aí esse revoltado lá atrás falou, isso é mentira! Isso é... Eu falei, então não entrega agora não, né? A gente falou, não fala agora não, deixa pro final. E aí no final, esse contador falou assim, olha, o segredo é o seguinte, eu chego para o meu time e digo, ou você traz os balancetes todos fechados, ou você traz a sua carteira para assinar a demissão. Pesado, né? Total. Só que assim, modus operandi dele, tá tudo bem, tem gente que gosta disso, né? E aí o cara, mas isso é um absurdo, isso é um autoritarismo absurdo. Gente, isso aqui pessoa difícil, então a gente passou por uns perrengues. Né? Não, lá em Vitória também, porque lá em Vitória, quando teve lá em Vitória, tinha um escritório que tava lá, que eu conheço a dona, né, e tudo mais, e eu sabia que eles fecham todos os balancetes até o dia 5. Foi. Mas tava chique, né? Aí eles fechavam os balancetes até o dia 5, e aí tinha uma pessoa também que falou que não tinha e tal, e aí eu falei bem assim, não, eu conheço o escritório e tal, e tu apontei para as meninas. Aí a menina levantou, ela falou, não, realmente, a gente fecha, a gente trabalha com integração, 100% integrado, o cliente lança, o cliente manda pra gente, não sei mais o quê. Aí a senhorinha levantou lá atrás, mas as aplicações financeiras você não consegue. Eu duvido, você lembra disso? Eu lembro, olha, causou. Mas no de BH, no final, alguém pediu para falar, não sei se você lembra, disse assim, eu posso dar uma nota para o evento? Aí a gente, pode, com o microfone na mão, ele, 11. De 0 a 10, 11. Alívio. Foi. E uma coisa que me emocionou muito também, que foi um que eu fiz acho que foi Florianópolis, que eu fiz com a Adriana Matos, que no final a pessoa pediu um microfone e falou assim, eu só queria dizer uma coisa a vocês, você pode dizer, de tudo que vocês falaram durante a tarde inteira, não é que eu leve algo, se eu levar uma palavra de tudo que eu ouvi aqui já vai ser o suficiente para transformar a minha empresa. Isso, olha, eu cheguei a me arrepiar. Foi uma coisa, assim, impressionante, né? Que movimento incrível, né? Que coisa que a gente viveu, assim. Eu fico muito feliz. Tem uma passagem, tem um videozinho aqui de um momento que eu quero passar. Ai, que massa! Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Já até sei, Curitiba. A gente tá aqui no Coffee Break, o pessoal ainda tá demorando para voltar para o escritório na prática. Olha só para a Mônica. Olhando o pessoal pra dentro do auditório. Gente, foi uma figura. Esse megafone era esse aqui que eu levava nas palestras. O megafone tinha subido, ela tava lá. Vamos, pessoal, voltando pra palestra. Olha só que legal. Foi muito divertido, gente. Não, esse... Voltou, né? Quero ver agora ninguém entrar. Não, e esse de Curitiba tinha o quê? Umas 200 pessoas. Foi um sucesso, assim, foi um sucesso. Legal.
Muito bom. Nossa. E Vamos aí- levar pra convenção, então, né? Vamos Tem que organizar, organizar com essa certeza, convenção. Vamos organizar, com certeza. E aí, Eu acho que gente, Fabiano tinha que fazer um papo de que ao vivo, de novo, grande. Concordo. Vou fazer aqui em Maceió, já tem aí uma Eu acho que programação, Recife um era projeto. legal. Mas a gente pode fazer em Recife, já tem uma possibilidade em Curitiba também. Já Então, me vamos sinto lá. lá. Tô muito empolgado. Gente, a gente falou muito sobre negócios, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar também sobre vida. Eu acho que o que a gente é na nossa vida pessoal impacta na profissional, a profissional também impacta na pessoal. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho aqui, né? Na Débora, pessoa física. Na Bastidor. Mônica, pessoa CPF. física, CPF. Né, pra gente conversar, deixar uma mensagem bacana aqui, né, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente, né, a gente fala muito, a gente conversou muito ontem sobre a gente se blindar um pouco, né, de tudo que o mundo e os negócios trazem pra gente no dia a dia, né, pra que a gente não perca a nossa essência. E aí a gente entra agora num quadro chamado Desplugando. Nossa. Esse Desplugando aí é muito legal, viu? E aí a gente vai começar aí, tem umas cartinhas pra gente escolher. Gente do Quem que quer céu. começar? Quem quer começar? Você pensa que é só você que é assim? tecnológica? Ai, nossa senhora. Tô me sentindo naqueles programas assim de TV. É, uma experiência do começo ao fim aqui. Eu quero viu? começar com o número 5, porque Olha, o eu já número disse que vai começar, tá, Débora? Então, Acabou. Manda quem pode, quero parece começar que com tem o número juízo. vamos ver o que tem no número 5 Porque aí. 5 é o dia do aniversário de Theo. Então olha só. Oh. Sua personalidade profissional é diferente da pessoal? É, bastante. Que bacana. Não, então, é porque na vida pessoal mesmo, assim, eu acho que eu sou mais descontraída, assim, né? Eu acho que a gente acaba ficando um pouco mais sério, né? Na vida claro. profissional e tal. E assim, a gente acaba tendo que ter um comportamento mais profissional, mais formatado, mais polido, porque você acaba lidando com várias pessoas, né? Com o olhar de várias pessoas. Então, assim, eu sou mais legal na vida real, tá, gente? Não, você é muito legal. Mas sabe que, assim, é engraçado. Eu conheço você também na sua vida pessoal, assim, não tanto quanto a gente poderia, até por conta da distância, mas a gente se tornou amigo, né? E engraçado, eu vejo muito da Mônica pessoa. Na Mônica, pessoa jurídica também, nos stories, na forma de falar nas palestras. Nossa, a Mônica nas palestras, na facilitação, a gente não parava de rir. Você saía com cada coisa, assim. Com cada coisa, ela entrava ali no meio do público. Era É pra muito você legal. ver que na vida pessoal eu sou terrível. Não, mas muito legal, muito legal. Vamos fazer outra cartinha aqui pra Mônica escolher? Eu não, agora deve. Não, são duas pra cada um. Então eu vou escolher Só o tem número 9 cartas agora. 3. 3. Vamos ver o que tem na 3. Qual característica você possui e da qual nunca abriria mão? Deixa eu Profundo pensar, isso, né? profunda. Mais essa. fácil perguntar de substituição tributária, né? Eu já estava mais preparada. Qual característica? Que Eu você não acho abriria que, mão. eu acho que é a minha sinceridade, assim, porque eu sou muito sincerona, assim, né? Ariana sincera, né? E, na verdade, o que acontece? Isso é uma característica que, para algumas pessoas, parece até ser grosseria, né? Alan também tem essa... Nossa senhora, meu Deus. Às vezes você fala, mas é porque, assim, eu sou de falar na lata, assim, sabe? Você fez alguma coisa... Não, tipo assim, Entendi. você já É, falou. Alan é assim também. E Não aí, tem um filtro, não André, tem um né? filtro. Não é Carlinha? Carlinha? Demais, né? Então, essa sinceridade acerbada, assim, né, do ariano, é uma coisa que, assim, quando a pessoa ela não te conhece, ela acha que, às vezes, você é rude, é grosseiro, né? Os meninos me chamam, às vezes, de Shurek lá no escritório, Shurek. Mas porque eu tenho isso, né? Mas pra quem te conhece, sabe que você fala daquele jeito, assim, às vezes parece ser mais duro e com muita sinceridade, mas para quem te conhece sabe que aquilo é uma coisa boa porque você está sendo sincero e você fala a verdade. Eu não fico, por exemplo, assim, floreando, sabe? Você é mais direta. Eu sou direta para falar as coisas, entendeu? Isso no trabalho, na vida pessoal. E às vezes com as pessoas que parece que a gente
É ruim falar isso, é muito ruim falar isso. Mas às vezes parece que com as pessoas que a gente gosta mais, a gente acaba até sendo mais grosseiro, assim, né? As pessoas que a gente tem só mais um relacionamento, você acaba sendo um pouco mais polido. Pra ganhar em casa É porque, tipo assim, parece Já que a vai, gente né? fica assim, me ama, então vou falar logo. Vou né? falar logo. Você é o mesmo, né? Você mesmo, entendeu? É exatamente isso. Mas o Alan também tem esse nível de sinceridade aí. E assim, a gente tá junto há 17 anos, né? A gente tá casado há 15 anos. Então, às vezes eu digo, calma aí, segura um pouquinho, né? E ele tem isso também, tanto que nas relações familiares com a mãe dele, assim, ele é apaixonado pela mãe e tudo, mas é um nível de sinceridade. Aí, quando a gente tá em reunião, né? Ela trabalha com a gente em outra empresa, então quando ela tá lá, assim, aí quando eles começam a falar, ele já vê que eu tô inquieto, então significa que é para ele parar com aquilo, porque ele tá ali, ele não tá querendo fazer mal nenhum, ele só tá tentando ajudar, mas só que ele tá sendo muito sincero, entendeu? E às vezes, assim, a sinceridade machuca. Claro, ela machuca, né? Porque às vezes muito. você pode falar tudo aquilo de uma outra forma, assim, né? Não, o Rafael sempre fala isso comigo. Ele fala, Mônica, existem várias maneiras de você falar uma mesma coisa. Então, você pode falar em um determinado tom e você ser muito duro, você fala num tom... Às vezes é uma mesma coisa, né? Só chata. Sim. Né? Chata. Você tá sendo exatamente. Então, existem várias maneiras de se dizer uma verdade. Verdade. E aí eu aprendo muito com ele, porque o Rafael tem muito isso, assim, né? E às vezes também, assim, o que acontece? Às vezes, quando a gente é muito duro, acaba que a gente não consegue ajudar, porque a pessoa se fecha. Então, se você tá querendo ajudar e você não é assertivo ali na forma com que você fala, Cria uma né? barreira. Você cria uma barreira. E claro, cada um é cada um. Tem pessoas também que, se você for muito bonzinho, vai ser mesmo que nada. Então, a gente entender que cada um é cada um e a gente precisa ajudar. A gente tem que personalizar a ajuda. Não é verdade? Comunicação é muito de quem ouve também. Muito bom, amiga. Muito bom. Muito obrigado, viu? Vamos agora para Débora. Meu Deus. Tem 8 cartas agora, Débora. 2. E aí? 2. Qual o próximo sonho que você gostaria de realizar? Nossa, sonhos é coisa linda falar de sonhos, né? Realizei bastante, 2022 foi bem marcante. E o próximo eu estou realizando, queria muito fazer um mestrado, numa área não técnica diretamente. E aí entrei naquele mestrado de neurociência cognitiva lá, da FCU. Então, assim, o próximo sonho é finalizar realmente esse mestrado. Eu tenho estudado muito a parte de comunicação, persuasão, e eu acredito que a nossa profissão, 50% ela é técnica, fato, mas 50% ela é comportamental. E quanto mais eu amadureço na minha comunicação com o meu cliente, com o meu time, mais eu começo a perceber que eu ajudo mais as pessoas. Então, cada dia eu estudo mais resolução de conflito, técnica de persuasão, de comunicação, e eu tenho me realizado muito nesse papel. Então, hoje tem clientes que as nossas reuniões não são mais técnicas, são de tipo, Débora, eu tô com essa dor, eu não consigo externar essa dor para o meu sócio, eu quero que tu me ajude. Intermedia essa situação. Uma dissolução de uma sociedade. Débora, me ajuda, a relação já está tão desgastada, o que tu resolver tá bom. O que ele disser que é o valor. Então, essas questões relacionadas ao comportamento que envolve a organização, eu tenho me realizado muito atuando nela. Então, meu sonho é atuar mais nisso. Total. Sua vida pessoal também, né? Total. Porque a gente tem muitos problemas, assim, nas nossas relações pessoais, né? Na nossa vida pessoal, a gente tem coisas para resolver, tem ruídos, Sempre. né? Família, né? Sempre a gente tem. E às vezes a gente não consegue porque a gente está sendo inassertivo, porque a gente não conhece o outro bem, porque a gente não tem habilidade de comunicação também, não tem autoconhecimento suficiente para entender que a gente tá errado também. Exato. E assim, e todo ato, ele tem um por favor por trás, um obrigado por trás. Então... Sim. Essa questão, assim, acaba que na família mesmo, quando eu paro, eu digo, poxa, todo mundo que passa por um conflito em casa, às vezes meus pais, irmãos, acaba vindo a mim, de tipo, ajuda. E até ontem eu conversando com uma amiga, dizendo, rapaz, tem hora que eu nem sou papel de filha, eu tô no papel de mãe da mãe e tal, e a gente amadurece muito nesse processo. Então, o meu sonho é canalizar mais minha atuação profissional em resoluções de conflitos e de problemas nas organizações
que não essencialmente técnica, mas nessa parte Muito legal. comportamental. Maravilhosa, maravilhosa. Tô Maravilhoso. por aí. Vamos ver mais uma cartinha aqui. Uau! Tem 7 agora. Uau, 6. 6. Mônica tá ali, a cabeça dela tá assim, como é que ele faz isso? Né? Descobriu. Sempre. Existe alguém, ou existiu, Aham. que serviu de inspiração pra você ser quem você é? Ai, coisa linda. Muitas pessoas, na verdade. Assim, meu avô, que era contador, meu pai. Mas se eu pudesse... Uma pessoa que me inspirou bastante foi Clara, minha filha, né, de 5 anos. Linda, linda. Porque... Aí vai, né? Vai emocionar, a gente vai todo mundo chorar. Porque, assim, Clara é um milagre de Deus. Então, Clara, quando chegou, ela chegou na linguagem humana com os dias de vida contados e provou que Deus está acima de tudo. Então, na verdade, não pela persona Clara, mas pela bagagem que ela trouxe na minha vida, na vida de Marcelo, na vida de Marcelinho, de dizer assim, Deus sabe de tudo. Então, você pode ter os diagnósticos de 10 especialistas no mundo, mas é Deus que sabe das coisas. Então, Deus coloca as pessoas certas na hora certa, no momento certo, nas conexões certas. Então, Clara, para mim, é a personificação de que existe algo muito maior, sabe? Em tudo. Então, a gente tem coleções de laudos e de tudo que diz, ela tem uma síndrome rara, não tem nenhum outro caso no mundo e a expectativa é essa. É 2 anos, tá? Aí foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, vai fazer 6. E linda, plena, né? e linda, e maravilhosa, autoconfiante. E assim, numa energia gigante, então ela pode acordar feia, que ela diz, eu tô linda, sabe? Então ela me ensina muito a criança livre que ela é, e eu olhar para ela é uma memória viva de Deus na minha vida, e desse reforço que ele me dá todos os dias, de que tudo está nos controles dele. Então, se hoje eu estou aqui com vocês, eu sei que tem as mãos dele. Se a gente teve a oportunidade de fazer aquela imersão nos Estados Unidos, foi transformadora para mim. Teve a mão dele, sabe? Marcelo entrou na minha vida, foi ele. E ela, para mim, é a personificação dessa, assim, tipo, a prova, uma das inúmeras, mas a mais linda, né? De que ele está no controle de tudo. Que lindo, então, né? Que aprendizado. Você vê, ela tá ensinando a gente também e a muita gente, né? Porque você está sendo uma condutora disso todos e é nós. emocionante, viu? Todos nós. Ela é... Parabéns. Eu acho que Experiência da vida, né? os filhos, eles aumentam muito a nossa fé, né? Muito. Nossa, Nosso Telzinho é lindo também, gente. A gente dá valor, na verdade, assim, né? A gente vive com números, né? Vive com riqueza, a gente trabalha na ciência da riqueza, e lógico que na carreira da gente vão ter inúmeras pessoas que vão inspirar a gente, né? Vocês são inspiração para mim, né? E todas essas inspirações, elas vêm Papai do Céu conectando, né? Vai driblando, e eu digo muito lá em casa, gente, a gente precisa se conectar com pessoas que nos trazem uma segurança nas nossas vulnerabilidades. Porque a gente vive num universo também repleto de muita maldade, de muita inveja, de muita energia ruim, né? Quantas e quantas vezes a gente se decepcionou, a gente levou uma rasteira, né? Totalmente. Falsidade, facada nas costas, né? Os nossos bastidores, eles são muito sofridos. São sofridos, Mas é o que verdade. motiva a gente é porque Papai do Céu, ele é tão mágico que ele diz, isso aqui eu não posso mudar. Coisas ruins vão acontecer na sua vida. Mas eu vou fazer de tudo para coisas incríveis também acontecerem. Então, você pode olhar para ali e dizer, ai, tem um fôlego aqui, né? Ou ficar lá, vou chorar e vou, né? E ter a sabedoria de se blindar e preservar a sua essência, né? Claro que a gente não sai 100% ileso, tá tudo bem, né? Ninguém é 100% perfeito, mas assim, a gente não é o super-homem ou a Mulher Maravilha, né? Tudo bem, mas a gente ter a sabedoria de valorizar o que é bom, né? Aprender com os erros, aprender com as pessoas que também muitas vezes realmente trazem
coisas ruins pra gente e a gente precisa aprender com isso. E entender que tem pessoas que a gente vai se conectar, que vão trazer energias maravilhosas pra gente, como a gente aqui, né? Que acredita muito nas mesmas coisas e se conectou bastante. A Débora tem essa carga emocional, mas assim, você fala carga emocional, você pensa em algo pesado, mas ela é leve. Ela traz uma leveza, né, de espírito, de alma, né? Eu lembro que lá no ISEG, lá nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo a palestra lá, eu olhava pra Débora e eu tava uma pilha ali, né? Tipo, eu subi no palco, assim, quando eu começo a palestra, parece que eu esqueço, então as coisas normalizam. Mas antes, e até no dia anterior, eu tava uma pilha. Eu tava fazendo uma palestra fora do país, eu tava fazendo uma palestra para empreendedores que têm um nível de maturidade de gestão alto, entendeu? Então, e era uma palestra nova também, foi especialmente criada para aquele evento. Então, quando terminou, que eu olhei para a Débora e a Débora estava chorando, né, emocionada, eu disse, gente, assim, é aquilo, a gente conseguiu alcançar, né, as pessoas e tem uma pessoa aqui, tá, as pessoas dizem, adorei, mas se não gostaram, mas tinha uma pessoa que eu consegui ela estava ali chorando, emocionada, e isso me deixou muito feliz ali. Eu também chorei na sua primeira palestra. Foi verdade. Que bom, né? Somos da família das choronas, né? Não, e eu não sou não, tá? Não sou chorona, não. Olha já só, pensou, tá né? vendo? Minha palestra tem poder, minha. Quer chorar, vai pra palestra do Fabiano. O Lucas diz isso, o Lucas me apresentou dizendo lá no ponto de virada, né? Quando ele me chamou no palco, o Contador Revoltado, né? Vocês vão chorar. Ele diz que tem aqui um final na palestra dele que todo mundo vai chorar. Eu digo, pronto, aí você me quebra. Vai chorar. Eu digo, ainda bem. Gente, assim, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Maravilhoso, assim, adorei. Passa rápido demais, né? Mas o que acontece? Vocês receberam um convite na casa de vocês, né? Tá na minha bolsa. Né? Vou botar lá na minha estante. Claro. É muito, muito importante, né? A gente registrar esses momentos. E aqui a gente faz questão de, quando receber os amigos que vêm aqui conversar comigo, também passarem por uma experiência legal ali, com aqueles, né, salgadinhos, docinhos, a equipe toda com energia muito bacana, porque precisa ser coerente, né? Tem que ter a mesma energia que eu. Mas vocês também não vão embora daqui. Tá, tchau, né? Tem ainda a finalização, o fechamento aqui. Gente do né? céu. Então, deixa eu mostrar aqui, recebidas. Gente. Carol, maravilhosa. Vocês conheceram já, né? Carol. Muito bem recebidos. Desde longe. Pra cada um. Minha gente do Mas vamos céu. abrir, porque eu vou precisar mostrar a vocês como é que funciona, tá? Sério isso? Cuidado, porque dá susto. Fabiano, é Tô horrível, brincando. porque sobe a régua da gente, hein? Minha gente! Isso é uma luminária pra colocar. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Minha gente. Tem uma ligadinha já aqui? Tem aqui já. Gente, essa minha equipe não é demais, assim, olha. Não quero pra mim. Deixa eu pegar aqui. Cadê, Mônica? Deixa eu botar aqui para as pessoas verem. Gente, Aqui, é muito ó. chique, é muito tecnológico. Muito Já tecnológico, pensou? né? Detalhe assim, detalhe que aqui não encaixa, gente, assim. Quem sabe faz ao encaixou. vivo. Olha só, tá dando pra filmar ali Gente. naquela. Serginho, tá dando pra filmar aqui? Varavilha. Vê que legal, a gente pode coisa colocar. Olha, muda de cor, Muda de gente. cor, mas você pode também deixar o azulzinho aqui, da Omier, da Minha Klaus, gente, o vermelho que da coisa Fortes. linda. Tá tudo certo, tá lindo, não é lindo? Perfeito. Nossa, muito legal. Perfeição. Eu bati um papo com o Fabiano, Minha muito legal. gente. Klaus, Rapaz, babado, viu? Gente, mas isso daqui é Passada. só um pouco, é só um carinho, um pouco para agradecer mesmo a presença de vocês aqui, Muito de verdade, tá? Eu quero levar até esse microfone comigo. Gostei. Gravar meus stories assim Gravar no os microfone. stories. Notícias de última hora. Mas eu quero mesmo agradecer a vocês mais uma vez, tá? Mônica, assim, eu já disse a você mais um presente, né? O que eu ganhei em 2022, você e o Theozinho. Por conta do ar-condicionado que tá aqui em cima. Mas É o nervoso, gente, é o não, mas, nervoso. mas calma, assim, né? Eu também fiz uma surpresa para o Rafa e para o Theozinho, porque meu Deus. eles estavam aqui, né? Eles foram embora, mas gente. tinha que gravar alguma coisa. Então, olha só, isso daqui Oh, meu pra Deus. é para o Rafa, uma Coisa canequinha. linda. De que juntos podemos roubar realizar pra o mim. extraordinário. Gente, que coisa Como ele linda. foi embora,
para o hotel descansar, você pode ficar para você também. Olha pra ele. Eu vou roubar pra mim, ele não vai saber. Só quando ele for assistir. Aqui, Quando ele no for... hotelzinho. obrigada. Não vai deixar de ganhar um presentinho da Picolino, Picolina. não. Com certeza. Mexendo aqui, né, gente? A melhor Total. loja de Melhor bebês loja do Brasil, do Brasil. gente. Mas fica aqui em Verdade. Marcel, tá? Quem quiser, pode ir lá no Instagram, Picolino Decor. Né? Leva pra ele com muito Ah, carinho. obrigada. o Telzinho. Coisa linda. É lindo demais, né? Ele merece também muito amor. Obrigada, Tá? amiga. Oh, meu Deus. Coisa linda, gente. E você, Débora, assim, um Obrigada. presente também, né? A gente já tinha se conhecido ali no Instagram, mas lá nos Estados Unidos a gente se aproximou demais, assim, né? A gente passou todos os dias juntos, a gente ia fazer compras juntos também, né? Farmácia, Eu tudo fiquei certo. morrendo de Furacão, programa de furacão. Furacão, furacão nos Estados Unidos. Eu fiquei morrendo de Verdade. inveja, porque eu não fui. Mas Tá vai ter agora em vendo? 2023, já estou contratado para fazer em 2023 lá uma Já vai? palestra. Estaremos. Que chique. Vou tirar o visto de Theo, prometo. Pronto, prometo. Vamos pra lá estar juntos. Mas muito obrigado, viu? Gratidão Aprendo imensa. demais também com você, ser humano incrível, uma leveza incrível, né? E espero que a gente tenha conseguido hoje aqui nesse episódio, né, do Papo de Quê, desse podcast. Meus projetos são projetos muito genuínos, eu acredito em tudo que eu faço, preciso mesmo acreditar, né? Porque passou a ser uma escolha essa continuidade aqui. E a minha escolha é levar conhecimento para as pessoas para que elas não passem pelo mesmo que eu passei ali atrás, né, na minha jornada dentro da minha empresa de contabilidade, né, e que a gente possa fazer com que elas acreditem que é possível, que só é ter um pouco de paciência, entregar energia, né, que a gente consegue realizar os nossos sonhos, tá? Então, muito obrigado por estarem comigo aqui e a todos que estão nos assistindo no YouTube, né, ou nos ouvindo lá no Spotify. Mas se quiser também ouvir no Spotify e assistir no YouTube, né, 2 vezes, não tem problema nenhum, né? certo. Indicar para os amigos, pode mandar. Compartilha. Compartilha aí. E muito obrigado. Até o próximo episódio. Espero que a gente tenha levado uma mensagem muito bacana para todos vocês, né? Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, gente.